Bom, vamos direto aqui às últimas dicas, a chamada pré-prova. Bom, 4 obras estão se despedindo da prova da URGS, é o último ano delas, dentro daquele rodízio. Então vamos começar aqui com Morangos Mofados, de 1982, do Caio Fernando Abreu. Cuidar o eu do Caio Fernando Abreu. É um eu não aceito, que sofre preconceito, que faz várias intertextualidades. Ler o Caio Fernando Abreu é cair num mundo cheio de intertextos, músicas, filmes, citação, livro, enfim. É um eu intelectualizado que vive num mundo aberto e também num mundo fechado. Só que detalhe, quando ele vai para esse mundo aberto, ele vai sofrer violência, abusos, intimidações, não é bem visto. E os contos mostram bem isso, né? Essa rejeição e esse eu que procura, digamos, uma segurança no mundo fechado, junto com seus companheiros, os seus sobreviventes, digamos assim, né? E isso é uma linguagem mais intimista, um eu melancólico, que várias vezes vão ver que ele vai utilizar as drogas, o álcool, o fumo, quase sempre assim como um escapismo, uma fuga, aquela válvula de escape, a droga funcionando como um paliativo, um alívio, um remédio, digamos assim, para aliviar as dores, né, essa melancolia. Tem também esse eu que às vezes vomita, e esse ato de vomitar não é literal, lá como por exemplo no quarto de despejo, em que as crianças comem coisas podres, vomitam, passam mal, né? O vômito no Caio Fernando Abreu é uma coisa mais metafórica, tipo um alívio da alma, um choro da alma. Também lembrar que temos algumas tentativas de suicídio, que aí entram quase como ponto final, limite a que chega o personagem. E esse mundo aqui... esse mundo aqui, né, ele é um mundo intimista, um mundo introspectivo do Caio Fernando Abreu, essa herança toda da Clarice Lispector, da própria Lígia Fagundes Telles, porém o Caio é um pouquinho mais explícito em alguns momentos. Lembrar que o livro Morangos Mofados tem 3 partes, o Mofo, a primeira parte com 9 contos, os Morangos, a segunda parte com 8 contos, e a última parte é intitulada Morangos Mofados e só tem um conto que se chama Morangos Mofados, e é um conto síntese da primeira e da segunda partes. Bom, não vou falar aqui dos 18 contos, vou falar de uns 6, de alguns contos que eu acho que pode aparecer aqui. O primeiro deles é o conto Diálogo, em que 2 personagens, A e B, dialogam, e a partir da frase dita pelo personagem a frase é você meu companheiro, isso causa um ruído, uma linguagem, digamos, fática, né? Porque o B não consegue saber o que está por trás dessa afirmação, e muito menos nós, leitores, né? Porque a palavra companheiro, ela adquire o que a gente chama de polissemia, ou seja, ela vai ter outros sentidos. É companheiro afetivo, companheiro ideológico, então esse diálogo ele não anda, ele não gera um entendimento, ele gera o que é um não entendimento. E o que é reforçado pela expressão latina no final, que está ali, né, ad infinitum, ou seja, até o infinito. Então o conto só tem umas 2 páginas, poderia ter 600 e nunca ia sair daquilo, digamos assim, né? Bom, eu botei 2 trechinhos aqui, um trecho da Hora da Estrela e um trecho do conto diálogo. O primeiro do conto diálogo diz assim, ó, eu disse que eu quero que você seja meu companheiro. Você disse? Eu disse. Não foi assim, eu disse. O quê? Você meu companheiro em... Reparem, né, esse atrito, esse não entendimento. E é uma coisa que se parece em tese com a Macabeia e o Olímpico conversando. Ele diz assim, pois é, ela, pois é o quê? Eu só disse, pois é, mas pois é o quê? Melhor mudar de assunto porque você não me entende. Ela, entendeu o quê? Santa Virgem Macabeia, vamos mudar de assunto e já. Ou seja, quais são as diferenças e semelhanças entre esses 2 diálogos aqui, né? As semelhanças que os personagens ali não estão nomeados, aparece ele, ela e A e B, né? Apesar de sabermos que ele e ela ali é o Olímpico e a Macabeia. Há esse não entendimento, há um diálogo entre, né, 2 pessoas aqui, e nós temos umas diferenças, porque as diferenças aqui, principalmente dentro do conto do Caio Fernando Abreu, é um mundo todo intelectualizado, que não encontra, né, paralelo no mundo da Macabeia e do Olímpico. Bom, vamos para outros contos. O conto Terça-feira Gorda, ele acontece uma terça-feira de carnaval, e qual é a ideia que fica do carnaval aqui? Liberdade, ou seja, não julgamento. Nós temos o caos, e aí temos uma relação homoerótica que vai ocorrer. O narrador em primeira pessoa, que não é nomeado, vê um homem se aproximar dele, pinta o clima entre eles, mas passa alguém ali e os agride verbalmente. Lembra que ele diz assim, ai, ai, olha as ocas, e sai.
E os dois ficam ali sendo agora o centro das atenções. Aí, frente a esse momento um tanto tenso, eles tomam alucinógenos, continuam juntos. Aí passam de novo por eles, alguns dizem, ai, ai, olha as ocas aí, mas já estão dando cotoveladas também, ou seja, acontece agressão verbal e física. Bom, os dois saem do tumulto, vão para a beira do mar, ficam pelados, cheiram cocaína. E aqui a gente vê claramente, né, que as drogas funcionam mais como escapismo, como remédio. Daí eles vão lá, estão transando, e só que vem um grupo gritando contra eles, ai ai, olha as ocas, e não é só um, é um monte de gente, e começam a espancar os dois. O narrador consegue fugir pelado, e o final, claro, é metafórico e traz a ideia de que o parceiro dele morreu, né? Primeiro o corpo dele suado, sambando, vindo em minha direção, esse é um flashback lá do começo. Depois as Pleiades, feito uma raquete de tênis suspensa no céu lá em cima, a ideia da metáfora que eles estavam transando, fazendo amor. E finalmente a queda lenta de um figo muito maduro até esborrachar-se contra o chão em 1000 pedaços sangrentos, já que a todo momento ele faz essa referência aí de que a boca do seu parceiro parecia um figo, né? Um figo. Então tem esse final metafórico de que possivelmente o parceiro acabou morrendo e essa violência em cima da questão homoerótica. O conto Aqueles Dois é um conto em terceira pessoa, tem um subtítulo chamado História de Aparente Mediocridade e Repressão, traz o poder da denúncia anônima, o boato que se espalha rapidamente, a rejeição, o preconceito. O Raul e o Saul, eles trabalham na mesma empresa, um veio do sul, outro veio do norte, eles se conhecem no trabalho, vão contando as suas vidas, o passado, cada um com um amor que não deu certo, mas ambos com mulheres no passado. E aí vão se conhecendo, chegando às festas de final de ano, um vai passando na casa do outro, e chega na festa de fim do ano, um passa na casa do outro e bebem muito. Beberam até quase cair, e na hora de deitar, trocando a roupa no banheiro, muito bêbado, Saul falou que ia dormir nu. Raul olhou para ele e disse, você tem um corpo bonito. Você também, disse Saul, e baixou os olhos. Deitaram ambos nus, um na cama atrás do guarda-roupa, o outro no sofá. E quase a noite inteira um conseguia ver a brasa acesa do cigarro do outro, furando o escuro feito um demônio de olhos incendiados. Pela manhã, Saul foi embora sem se despedir para que Raul não percebesse suas fundas olheiras. Ou seja, não acontece nada entre eles ali nas quatro paredes. A gente vê que há um sentimento latente, algo que pode ocorrer, porque um não dorme, fica olhando o cigarro do outro, mas não acontece, eles acordam com olheiras, né? Enfim, só que aí vem janeiro, e quando eles vão trabalhar, adivinha o que acontece? O chefe diz que recebeu cartas anônimas, estão denunciando a relação deles ali, né? E quais são as expressões usadas na denúncia? Relação anormal e ostensiva, desavergonhada aberração, comportamento doentio, psicologia deformada, e todas são assinadas, claro que anonimamente, né? Por um atento guardião da moral. Então aqui a gente tem até a ideia assim, de um paralelo com o cyberbullying, ou seja, só que nos anos 80 não havia internet, então a coisa se dá não por e-mail, por algo na rede social, e sim por cartas, né? E o que acontece? Eles são demitidos. E o final é bem interessante, né? Quase todos ali dentro tinham a nítida sensação de que seriam infelizes para sempre. E foram. E são então demitidos, claro que isso é anos 80, anos 90, já daria um grande de um processo aqui, né? Basta ver, por exemplo, o filme Filadélfia. Bom, vamos aqui então para o conto O Sargento Garcia. O Sargento Garcia tem por narrador o Hermes. É um jovem que está tendo as suas descobertas próprias da idade, a questão da sexualidade, os ritos de passagem, a orientação sexual, a questão do cigarro. E esse conto aí tem 3 partes, e a primeira parte acontece no quartel, onde a gente vê todo o abuso de autoridade por parte do Sargento Garcia, que vai intimidando ali os jovens, usando o poder de colocar quem ele quer ali no exército, algo que acontecia muito nos anos 80, 90, e o narrador vai usando mentiras para não pegar no quartel, né? Ele mente que trabalha, mente com um atestado médico, ele está estudando num pré-vestibular para fazer filosofia, e aí o Sargento Garcia vai liberar ele do exército, mas claro que fica todo um clima de tensão no ar ali, porque o Sargento Garcia vai intimidando, grita, esculacha o Hermes e tudo mais. Bom, e na segunda parte o Hermes agora está descendo o morro para ir pegar um bonde, e quem surge de carro é exatamente o Sargento Garcia, que vai lá e oferece carona para ele. O Hermes aceita, está um tanto nervoso,
tanto que ele não fuma ainda. E o que ele tem para aliviar, digamos, essa ansiedade aí? Um chiclete. Então ele vai botando na boca ali chiclete. E o Sargento Garcia parte pro ataque mesmo, passa a mão nele, pergunta se ele já transou, se já teve alguma experiência, e acaba convidando o Hermes para ir para um motel. E diz que ensina o Hermes, né? E o Hermes aceita. Então eles vão para a terceira parte, acontece num motel bem vagabundo. E aí a cena sexual é totalmente descrita, né? O Hermes, depois da transa, digamos assim, se despede para pegar o bonde e finaliza com a ideia, né, desse rito de passagem, essa descoberta da orientação sexual e essa, digamos, iniciação ao mundo adulto ali, né? O bonde guinchou na curva e amanhã decidi, diz o Hermes, amanhã sem falta eu começo a fumar. Cuidem aí, né, se a URGS tentar dizer que o narrador é o Sargento Garcia por ser o título Sargento Garcia. Não, né, o narrador é o Hermes. Bom, outro conto, e aí só para lembrar, né, o conto Sargento Garcia, ou Aqueles Dois e o Terça-feira Gorda, eu coloco quase como uma trilogia da violência do mundo exterior, ou seja, saiu para a rua, violência verbal, física, sexual, enfim, nesse sentido. Bom, um conto Fotografias eu sempre enxergo como uma homenagem ao livro A Hora da Estrela da Clarice Lispector. Nós temos a fotografia, o retrato de duas mulheres, a Gladys e a Liege, que são diferentes na aparência e no comportamento. A Gladys é loira, gostosona, a tal 18x24, cabe numa foto grande, paparica a todas as festas, muitos amores, enfim. E a Liege é o contrário, ela é morena, não loira, é magrinha, a 3x4, a miudinha, de poucos amores, tanto inocente. Então a gente vê aqui quase o retrato da Glória e da Macabeia da Hora da Estrela. E detalhe, aqui a Gladys e a Liege são datilógrafas, também são secretárias, assim como a Glória e a Macabeia. Bom, aí qual é a ideia? O que elas têm em comum? O comum fato de serem datilógrafas, secretárias e visitarem uma cigana. E qual é a predição da cigana? A cigana vê na linha, né, da mão delas e tudo mais, que elas vão ter dois amores. Um já vivido, na verdade, e um futuro, um que há de vir. E para Gladys, ela fica, né, pô, quem será de tantos amores, qual é aquele, né? E ela localiza um amor do passado, um que ensinou tudo para ela e depois, né, ela ensinou tudo para ele, depois que ele estava tudo, enfim, cheio de experiência, ele acabou abandonando ela. E hoje ela vive em busca desse grande descobridor, a quem ela não vai precisar ensinar nada, né? E a Liege também, ela não é tão fácil para ela localizar um amor no passado, já que ela teve poucos, enfim, né? Mas também fica à espera do grande descobridor. Ou seja, aqui nós temos o retrato, a fotografia, como diz, né, de duas mulheres que vivem baseadas na predição de uma cigana, né? Ou seja, tem a vida guiada por uma profecia, por uma previsão. E o conto que encerra o livro, e que é síntese da primeira e da segunda parte, isso aqui se chama Morangos Mofados. Ele é narrado em terceira pessoa, o personagem sente um gosto de morangos mofados na boca, vai até o médico faz um check-up nele, diz que está tudo bem. Mas não é no cérebro que eu acho que eu tenho câncer, doutor, é na alma, e isso não aparece em check-up algum, ou seja, é a melancolia, a depressão, né? Ele vai dizer o morango mofado e este gosto, senhor, sempre presente em minha boca. E aí o doutor percebe, né, então, que essa melancolia, essa depressão, não vai aparecer no check-up realmente, então ele recomenda tranquilizantes, os chamados freios químicos nos sentimentos. E qual é o detalhe? O personagem vai tomar, mas o gosto de morangos mofados persiste na boca. E qual é o detalhe? Ele é um publicitário bem sucedido, mas está mal psicologicamente. Pensa até em suicídio, mas não comete, né? E no final nós temos o que? O gosto de morangos mofados desaparecendo, termina quase como um diálogo com a Hora da Estrela, com a questão do sim, e com um final mais positivo, né? Frescos morangos vivos vermelhos, a ideia aqui de vida, né? Achava que sim, e sim, a palavra sim que finaliza a Hora da Estrela e finaliza aqui também o livro Morangos Mofados. Bom, vamos para o Continente, do Érico Veríssimo. Antes de mais nada, lembrar sempre o pano de fundo de cada capítulo, é importantíssimo, tá? Vamos lá então, qual é o pano de fundo da fonte? Sete Paus das Missões. Qual é o pano de fundo de Ana Terra? Povoamento do Rio Grande do Sul, expulsão dos castelhanos. Qual é o pano de fundo do Certo Capitão Rodrigo? Chegada dos imigrantes alemães e Revolução Farroupilha. Qual é o pano de fundo da Teniaguá? A cólera morbo, a peste em Porto Alegre. Qual é o pano de fundo da guerra? A Guerra do Paraguai. Qual é o pano de fundo de Ismalha Caré? Manifestos republicanos e abolicionistas. E qual é o pano de fundo do Sobrado?
nós temos a Revolução Federalista. Tá? Lembrar que assim que é dividido o continente, o capítulo sobrado ele quebra a ordem cronológica, ele é o último, ou seja, o tempo mais recente, 1895, 3 dias apenas. E aí o que fez o Érico? Dividiu em 7 partes e foi colocando uma parte permeando cada outro grande capítulo. E o sobrado, lembrando, só se passa em 3 dias. Bom, e os intermédios, aqueles capítulos em itálico que nunca caíram? Bom, nunca caíram, podem cair agora. São capítulos que estão escritos em itálico, estão numa linguagem mais poética, fala de personagens mais secundários, de alguns fatos históricos, eles são mais curtos também, não são nomeados, a gente chama de intermediário, intermédios, enfim, né? Eles, inclusive, se parecem muito com aqueles capítulos chamados de notas, lá do Diário da Queda, certo? Aquela questão assim de colocar um plus, colocar um a mais, digamos assim, na narrativa, certo? Então aqui o continente está se despedindo. Bom, a gente vai para a Hora da Estrela. E é bom lembrar que é narrado em primeira pessoa pelo Rodrigo S.M., um narrador e escritor que vai contar a história da sua criatura, do seu bicho, da sua criação, que é a Macabeia. Vai contar a história dele próprio e do livro que ele está escrevendo, mostrando que todos esses meandros da construção narrativa, ou seja, ele vai fazer um trabalho incessante de metalinguagem. No começo são listados 13 títulos, né, entre eles a Hora da Estrela, que é o título principal. Então o Rodrigo S.M. ele é um escritor intimista, mas ele não tem sucesso na sua literatura, como ele diz, então ele vai ter que mudar um pouco o estilo, ele vai fazer não uma narrativa agora intimista, mas exterior e explícita, ou seja, com enredo. Ele não muda só o estilo da narrativa colocando enredo, ele também muda a linguagem. Ele vai dizer que como escritor conhece substantivos carnudos, adjetivos maravilhosos, mas ele vai ter que adaptar o quê? A linguagem conforme a personagem. E como é que a personagem dele é Macabeia? É inferiorizada, é rebaixada durante toda a obra, então eu não posso manter uma linguagem alto nível para uma personagem baixo nível, como ele vai fazer com ela, certo? Então o que ele vai fazer? Ele vai deixar uma linguagem simples. Tanto que ele vai dizer, agora não é confortável para falar da moça Macabeia, tenho que não fazer a barba durante dias e adquirir olheiras escuras por dormir pouco, só cochilar de pura exaustão, sou um trabalhador manual, além de vestir-me com roupa velha rasgada, tudo isso para me pôr ao nível da nordestina. Ou seja, então ele se rebaixa aqui, né? Ele diz que a história vai ter uns 7 personagens e eu sou um dos mais importantes deles, é claro. Eu, Rodrigo S.M., se apresenta e diz que é um personagem, então, né? Então ele cria a Macabeia totalmente caracterizada com coisas mais negativas, né? É a virgem, a órfã de pai aos 2 anos, a criada por uma tia beata, é a lagoana nordestina, aprende a bater a máquina datilográfica, a tia paga um curso de datilografia para ela, né? Ela vem para o Rio de Janeiro, consegue um emprego, ela é raquítica, magra, calada, assexuada, ela é infantil, inocente, anda encardida, porque ela raramente se lavava, né? A tia depois morre e ela está sozinha, a Macabeia, no Rio de Janeiro. Ela divide um quarto com 4 Marias, todas balconistas das lojas americanas no Rio, mas a Macabeia não trabalha nas lojas americanas, só divide o quarto com essas 4 Marias aí. A Macabeia é datilógrafa, a colega de trabalho é a Glória, e a Macabeia é incompetente no trabalho, o patrão está sempre ameaçando despedir a Macabeia. Ela tem uma frase, né, que ela diz, sou datilógrafa virgem e gosto de Coca-Cola. Bom, e qual é o poder ou superpoder da Macabeia? Você tem que lembrar a invisibilidade, ninguém olha para ela, parece aquele poema da Florbela Espanca, né? A minha dor, ninguém me olha, ninguém me ouve, né? Essa é a Macabeia, um ser invisível, ninguém olha para ela. E a Macabeia vai conhecer um outro ser também um tanto invisível, né? Que é um nordestino também, olímpico, que trabalha de operário numa metalúrgica, gostava de ver sangue, chegou a trocar, arrancar um canino perfeito para botar um dente de ouro, matou um também, em Alagoas. Aliás, matar tinha feito dele homem com letra maiúscula. E aí, como vocês conhecem, né, aquele ditado tipo merda chama merda, né? Ou seja, é isso que vai acontecer. O rapaz e ela se olharam por entre a chuva e se reconheceram como 2 nordestinos, bichos da mesma espécie que se farejam. Ó, a Clarice faz esse rebaixamento dos 2 aí a todo momento, certo? E a Macabeia traz chuva, né? Ela traz chuva. Chuva no sentido mais negativo aqui, assim como o vento para Ana Terra e para Bibiana
lá no continente acabava evocando noite de ventos, noite de mortos, uma tragédia, algo ruim. Aqui a chuva também tem esse sentimento ruim aqui associado à Macabeia. E no primeiro encontro entre eles chove, no segundo encontro chove também, no terceiro encontro chuva também. Então esse namoro que está sendo regado à chuva aí obviamente não vai dar certo. E as cenas entre eles são todas elas engraçadas e patéticas. E aí o Olímpico, né, acaba conhecendo a colega de trabalho da Macabeia, Glória, que é para ele, na visão dele, muito, mas muito superior à Macabeia, né? A Glória é carioca da gema. Posteriormente, de pesquisa em pesquisa, ele soube que a Glória tinha mãe, pai e comida quente hora certa. Isso tornava ela de primeira qualidade. Bom, e aí o Olímpico começa a namorar a Glória e a Glória pergunta se a Macabeia, enfim, um dia já pensou no futuro. A Macabeia diz que não, daí ela empresta dinheiro para a Macabeia até uma cartomante chamada Madame Carlota, que antes era prostituta, depois virou cafetina, agora jogadora de cartas, digamos, né? E aí a Macabeia vai ter essa cartomante que acerta nas cartas o presente da Macabeia, diz que a Macabeia vai perder o emprego, já perdeu o namorado, só que a Macabeia fica com aquela carinha assim, né, quase morta ali, e aí a Carlota fica com pena dela e muda. Diz assim: Macabeia, eu tenho grandes notícias para lhe dar. Fique sabendo, minha florzinha, que até o seu namorado vai voltar e propor casamento. Ele está arrependido. E seu chefe vai lhe avisar que pensou melhor e não vai mais lhe despedir. Repare, né, que ela vai tocar aqui em dois assuntos, que é a tua relação profissional e a tua relação amorosa. Ela diz que a relação no primeiro momento da Macabeia acabou e que a profissional ela vai ser despedida. Depois ela fica com pena e muda, né, vai dizer que o namorado vai voltar e que não vai ser despedido, ou seja, vai ajeitando, digamos, a vida da Macabeia amorosamente e profissionalmente. E aí o que vai acontecer? Ela diz mais, ó, e tem mais, diz a Madame Carlota, um dinheiro grande vai entrar pela porta dentro em horas da noite trazido por um homem estrangeiro. E aí pergunta se a Macabeia conhece um homem estrangeiro e tudo mais, né? A Macabeia diz que não, e aí a Carlota diz para a Macabeia que ela é muito verdadeira, muito sincera, tanto que ela falou para a cliente anterior, antes da Macabeia, que ela seria atropelada. E, enfim, né? Então ela diz que fala as coisas verdadeiras, e aí Macabeia sai da cartomante, lembrando, grávida de futuro, feliz, ou seja, pela primeira vez ela tem um futuro, uma visão daquilo que pode vir a acontecer. E qual é a ironia final? A Macabeia, quando sai, acaba sendo atropelada, sim, por um homem estrangeiro, né? A ideia de um Mercedes amarelo ali que vai atropelar ela. E reparem, né? Detalhe. O Rodrigo vai dizer que até poderia voltar atrás e deixar Macabeia viva, mas por que ele não faz isso? Eu ainda poderia voltar atrás em retorno aos minutos passados e recomeçar com alegria no ponto em que Macabeia estava de pé na calçada. Mas não depende de mim dizer que o homem alourado estrangeiro a olhasse. Ou seja, ele criou, né, o Rodrigo criou a Macabeia sempre invisível. Então é isso que ele está querendo dizer. Como é que eu posso agora, no final, se ela sempre criei ela invisível, como é que eu posso dizer que o cara que está dirigindo, esse estrangeiro que está dirigindo a Mercedes amarela, viu a Macabeia? Não viu, ele criou a Macabeia sempre invisível. Então seria inverossímil se este cara visse a Macabeia e freasse, por exemplo. Então não tem como fazer isso, a Macabeia é um ser invisível. E aí na morte da Macabeia, a Macabeia ainda começa a quê? Começa a garoar. E a Macabeia pronuncia ainda uma frase que é assim, ó, aquela frase, né? Chamada Quanto ao Futuro. E aí o Rodrigo ironiza, né? Terá tido ela saudade do futuro, saudade de algo que não aconteceu, né? E aí a Macabeia, que estava grávida de futuro, ela metaforicamente vomita uma estrela de 1000 pontas. Digamos que a gravidez dela de futuro está sendo abortada ali e morre. E morrendo a Macabeia, o Rodrigo também se despede e finaliza também com a palavra sim. E qual é a hora da estrela para pessoas como Macabeia? É a hora da morte, que segundo o Rodrigo, a morte também é um dos grandes personagens da obra. E eu chamo a atenção, assim como a morte é um dos grandes personagens da obra Macabeia, daqui da Hora da Estrela, a fome é um dos grandes personagens lá do Quarto de Despejo, certo? Bom, passando agora para a Gota d'Água do Chico Buarque e do Paulo Pontes. Para mim, uma pena sair, acho demais essa obra, uma adaptação da tragédia grega Medeia, de 431 a.C., do Eurípides, adaptada, claro, para o Brasil, para o Rio de Janeiro dos anos 70, e cuidado, toda ela é rimada e metrificada. A métrica vai variando, não é fixa, mas um trabalho todo formal aqui, né, do Chico Buarque e do Paulo Pontes. E ela só tem 2 atos. Shakespeare, lá com Hamlet, tem 5. Então, um cuidado, ela é uma peça musical, tem orquestra citada na peça, foi escrita também por um grande compositor e cantor, né, o Chico Buarque, e 4 canções vão se destacar aí: Gota d'Água, Flor da Idade, Bem Querer e Basta um Dia.
Cuidem também a apresentação da peça, em que os autores vão dizer sobre a experiência capitalista implantada no Brasil, né, nos anos 70, que concentra a riqueza numa parte da população pequena, enquanto a maioria vai ficar empobrecida. Bom, o que mais? No começo, então, a gente já fica sabendo que o Jazão se separou da Joana. Depois de 10 anos com a Joana, 2 filhos, ele se separou dela. E a Joana é 14 anos mais velha do que o Jazão. Ele tinha 20 anos quando conheceu ela tinha 34. Passados 10 anos, qual é a situação atual? Ele tem 30 e ela tem 44. E ele tem um samba tocando enlouquecidamente nas rádios, que é o samba Gota d'Água. E a Joana não está aceitando essa separação. Ela argumenta que fez o Jazão para ela, e caímos então naquilo que movimenta as tragédias, né? A questão da vingança. E o Jazão tá para casar com a Alma. E a Alma é a filha mimada do Creonte. O Creonte é dono basicamente de tudo dali, da Vila do Meio-Dia, um homem poderoso. E o Creonte, tanto o Creonte sabe disso, né, que o genro dele vai ser um sambista, né? Ele sabe que agora vai ter que ensinar o Jazão uma profissão, porque viver só de samba não vai dar, e vai deixar bem claro, a minha filha não vai viver só de samba. Então ele ensina, numa das grandes ironias aí, a filosofia do bem sentar, que traz aquela ideia, né, do trono dele. Se ele quer sentar naquele trono ali, ele tem que saber que existe hora para ser amigo, hora para ser poder, ou seja, amigos, negócios à parte. E já que o Jazão vai se casar com a filha dele, né, vai ter que então cobrar as prestações dos próprios amigos, negócios à parte. E um detalhe que não pode passar por vocês aí, né, cuidar da linguagem. Bom, botei um trechinho aqui, né, dessa linguagem aqui. Reparem que é uma linguagem bem coloquial, é diálogo a todo momento, tem alguns monólogos bonitos também, né, mas a linguagem é do dia a dia, rimada e metrificada. Reparem aí, ó. A Joana vai dizer: ninguém vai sambar na minha caveira, vocês estão de prova. Eu não sou mulher para macho chegar e usar como quer, depois dizer tchau deixando poeira e meleira na cama desmanchada. Mulher de malandro? Comigo não, assim é que não vai ficar, tá me ouvindo, velho filho da puta? Você também, Jazão, vê se me escuta, eu descubro um jeito de me vingar. Eu fiz ele pra mim. O Jazão, não esperei ele passar assim já pronto na bandeja qual o quê? Levei 10 anos forjando meu macho, botei nele toda a minha ambição, nas formas dele tem a minha mão. E quando tá formado já no tacho vem uma fresca levar? Ha! Leva não. Então aqui você tem a indignação, né, da Joana. E o Egeu ele é o presidente da Associação dos Moradores, ele é uma espécie de mentor intelectual, e ele tá botando pilha na cabeça de todo mundo ali para não pagar mais a prestação da casa, porque ela tá cara, tá acumulando juros sobre juros, e pro Creonte se ligar nisso e baixar a prestação, ou fazer alguma coisa por eles, porque a exploração ali tá demais. E cuidem também os encontros entre Jazão e Joana, que são sempre tensos, tá? Ele vai lá na maior cara de pau, diz que a Joana tá mais nova, mais bonita, e reparem que a gente nota que ela tá vestida de preto, chorando muito, envelheceu, com a cara inchada, né? Tá toda para baixo, e aí ele ainda vem meio que provocar, né? E ela diz: você veio só debochar, Jazão, ou tem coisa séria para dizer? Me deixa em paz, Jazão. Você tá com 30 anos, pau duro, samba nas paradas de sucesso, o futuro montado no dinheiro do Creonte. Enfim, Jazão, o que você ainda quer de mim? Onde já se viu, me fode com a vida, ainda vem tripudiar? Vai dar conselho à puta que o pariu. E no final da discussão, né, o que acontece é o contrário, né, porque o Jazão chega chamando ela de jovem, de mulher jovem e tudo mais, né, e no final ele chama ela de velha, sem ambição. E claro que ela pega a incoerência dele, né? Ela vai dizer assim: Jazão, olhe pra mim e escolha se eu remoço ou se eu envelheço, porque pelas contas que você faz, tem hora que eu já tô caquenta, moribunda, demente, depois tem hora que eu viro adolescente. Como é que fica, hein? Bom, e aí a Joana chama o Jazão de aproveitador, de gigolô, e aí nós temos violência física, né? Ele bate nela, dá soco violento à Joana, e ela promete que vai se vingar. Bom, nós temos um coro também, um coro formado por vizinhos, eles representam a voz popular, dão a ideia de o que está acontecendo ali, né? E qual é a ideia do Jazão? O Jazão vai até o Creonte e diz para o Creonte dar um arrego para todos os amigos dele ali, para diminuir as prestações, arrumar o condomínio, fazer alguma benfeitoria, na ideia de que se o Creonte dá um passo para trás, ele pode dar uns 10 para frente no futuro. O Creonte aceita, mas com a condição de que a Joana não vai permanecer mais ali. E qual é a jogada agora da Joana? A Joana, sabendo que está sendo expulsa, ela pede um dia. Lembra? Ela pede um dia para formatar a sua vingança, né? E nesse dia,
que ela vai projetar toda a sua vingança. Tanto é que ela canta a música que ela basta um dia. E aí ela chama o Jazão, diz pro Jazão que os filhos vão ir no casamento dele com presente, sinal de paz, né? Ele diz que não quer, não precisa, mas ela faz questão. E aí ela vai para onde? Ela vai preparar a vingança dela. Olha que bonito, né? Ela diz no monólogo: tudo está na natureza encadeado em movimento. Cuspe, veneno, tristeza, ela só pega coisas ruins, né? Carne, moinho, lamento, ódio, dor, cebola e coentro, gordura, sangue, frieza, isso tudo está no centro de uma mesma estranha mesa. Agora misture cada um desses elementos, coloque uma pitada de dor, uma colher de fomento, uma gota de terror, o suco dos sentimentos, raiva, medo, desamor, produza novos condimentos, lágrima, pus, suor, mas inverta o segmento, intensifique a mistura, temperódio, lagrimento, sangário com tristezura, carnento, venimoinho. Reparem que ele faz aqui, ele junta, né, tempero com ódio, temperódio, lágrima, sofrimento, lagrimento. Ele cria palavras, neologismos aqui, né? Passe tudo no moinho, moa a carne, sangre o coentro. Tirar aqui. Chora envenene a gordura, você terá um unguento, uma baba grossa, escura, essência do meu tormento e molho de uma fritura de paladar violento que, engolindo a criatura, repara o meu sofrimento com a morte lenta e segura. Ou seja, o que ela faz? Ela cria uma fritura, um molho, uma baba grossa, um unguento mortal. E ela frita os bolinhos de carne dentro desse molho aí, certo? O que ela diz? Quem comer, enfim, né? Engolir o bolinho vai morrer. Repara o sofrimento com a morte segura, tá? Bom, e aí a Corina, a mulher do Egeu, é que vai levar os filhos da Joana para o casamento do Jazão. E eles levam os bolinhos envenenados para dar para a Alma. Só que aí surge o Creonte pergunta se aquilo ali são os filhos do Jazão, e aí a Alma diz sim, pai, ó, me deram esses presentes aqui. E aí o Creonte não deixa abrir, expulsa a Corina e os filhos do Jazão e da Joana. Bom, enquanto está rolando o casamento do Jazão e da Alma, a Corina leva os filhos da Joana, vai até a Joana, sai e a Joana fica ali sozinha com os filhos, né? E eles estão com fome, os bolinhos estão ali, né? Enfim, e a Joana dá um bolinho então para cada um dos filhos, está matando os próprios filhos e come também, ou seja, mata os filhos e se suicida. E aí o que acontece no final, no casamento, é a hora em que o Jazão tá tocando a música Gota d'Água e tudo mais, o Jazão senta no trono, ou seja, a ideia de que ele chegou ao poder, né? Um tempo é alegria, mas depois vem a tristeza, né? Porque ouve-se o que? Um burburinho de vozes, entra o Egeu carregando o corpo de Joana no colo e Corina carregando os corpos dos filhos. Põe os corpos na frente de Creonte e Jazão, um tempo imobilidade geral, uma a uma as vozes começam a cantar Gota d'Água, há uma reversão de luz e os autores que fazem Joana e filhos levantam-se e passam a cantar também. Reparem, né, que tudo termina em samba, digamos assim, mas aí vocês têm do lado essa capa muito bonita que diz assim no texto, né? Ao fundo tem que se projetar uma manchete sensacionalista noticiando uma tragédia. E é o que a capa fez, né? Ó, uma tragédia carioca e olha a manchete sensacionalista. Assassinou os 2 filhos e se matou quem é essa aí? A Joana. E tem ali a Gota d'Água. Muito bonita essa capa e vende bem o livro, né? Agora a gente vai para as obras de segundo ano. Já estrearam ano passado e vão para o segundo ano. Diário da Queda, do Michel Laube. Bom, o Diário da Queda é uma história que envolve 3 gerações, a do narrador, a do pai do narrador e do avô do narrador. Tanto que os capítulos vão lembrar isso, né? Algumas coisas sobre meu avô, meu pai, sobre mim. E vamos então começar pela hierarquia. Lembrar que o avô sobreviveu ao campo de concentração de Auschwitz, na Polônia, sobreviveu a esse holocausto da Segunda Guerra Mundial, e ele veio para o Brasil sozinho, ele chega em Porto Alegre, se adapta bem, ele era professor de matemática, conhece a esposa, se casam, ele vai percorrendo cidades vendendo máquinas de costura, vão ter o filho que é o pai do narrador. Mas qual é o detalhe? O avô do narrador não gosta de falar do passado porque a gente sabe que ele foi sobrevivente de Auschwitz. Ele ficou traumatizado com isso, ele perdeu toda a família lá. Ele tem até o número tatuado no braço de Auschwitz, número lá do campo de concentração, né? Tanto que ele sempre usa uma camisa comprida para não mostrar. E aí o avô ele vai ficando tão traumatizado com o tempo que ele vai se trancar no escritório e não fala mais com ninguém. Não mantém contato nem com o filho, que é o pai do narrador. E o pai do narrador vai crescendo ali sem falar com o próprio pai. E o que o avô faz nesse escritório? Ele vai escrevendo cadernos e mais cadernos contando o quê? A vida, mas com vários detalhes aí a cuidar, viu? Ele não escreve nada sobre o passado, é sempre Brasil em diante. Ele se expressa sempre por meio de verbetes, esses verbetes, depois alguns vão estar inseridos no livro por parte do narrador, né? Eles vão estar em itálico, eles mostram uma visão
de vida totalmente otimista, porém totalmente mentirosa. Por quê? Porque esses verbetes criam um mundo como deveria ser e não como de fato foram. Reparem, né? Ó, aparece ali hospital. Como é que eu vou saber? Porque ele sempre se expressa por verbetes. Ó, se aparecer um trecho assim, hospital, tá? Primeiro verbete. Primeiro detalhe do avô, né? O verbete. Segundo, tá em itálico. Terceiro, como é que eu leio? Eu leio sempre de forma contrária, né? Porque eu sei que esse mundo que ele botou não é um mundo verdadeiro, é um mundo ao contrário, às avessas, né? Lugar com médicos pacienciosos, não são pacienciosos, que explicam à mulher grávida os riscos da gravidez, que são baixos, falsos, são altos. E os riscos da operação de cesariana, que são baixos, também falso. E os riscos de infecção depois do parto, que são inexistentes, dados os procedimentos mais rigorosos de higiene no edifício. Então, repare, né? Lembrando que se cair um trecho assim em itálico, o trecho pode ser do pai ou do avô, mas qual é o detalhe? A gente vai ter que diferenciar. Se aparecer em forma de verbete, como está ali, hospital, Sesefredo, canil, isso é o avô. O avô se expressa por verbetes como se fosse uma enciclopédia. E sempre sobre o Brasil em diante, nada sobre o passado e sempre otimista, né? Ó, do ramo da família do meu avô, morreram todos em Auschwitz. Não há uma linha a respeito deles nos cadernos, porque ele se calou quanto ao passado. Dá para acompanhar a sequência como uma história, mas porque os verbetes são evidentemente mentirosos num tom grosseiramente otimista. Então, vamos ver se vocês entenderam. Se aparecer assim a gravidez da esposa é observada com alegria por ele e pelo marido. Primeiro indício, está em itálico. Segundo, tem um verbete. Terceiro, como é que eu leio? A gravidez da esposa é observada com alegria? Não, ele quer falar sempre o contrário, ele faz um mundo totalmente às avessas. Bom, e aí o avô do narrador, trancado, ele chega a uma situação limite de trauma, né? Ele acaba cometendo um suicídio. E não era possível que o estampido seco, e qual é a causa? Auschwitz, vindo do escritório, e o escritório fechado lembra metaforicamente um campo de concentração, Auschwitz, onde meu pai afinal entrou, Auschwitz, os cabelos brancos do meu avô e a cabeça dele caída junto com os braços e o tronco e o corpo inteiro sobre a escrivaninha. E por que isso? Por que ele comete suicídio? Pelo trauma, né? Porque meu avô ia comprar pão e jornal e não ia comprar pão e jornal. Auschwitz vem à cabeça dele. Meu avô dava bom dia para minha avó, Auschwitz vinha. Bom, e aí então o pai do narrador fica órfão de pai aos 14 anos e também, de certo modo, é um trauma para ele, porque ele tem que trabalhar cedo, tocar a empresa ali com a mãe, e só depois se descobre nos cadernos e o pai do narrador ele vai acabar traduzindo esses cadernos, e só ele, o pai e o narrador leram esses cadernos. Bom, e o pai do narrador? Lembrar que ele fala pouco com o filho, que é o narrador, quase que uma herança do que ele teve do pai, né? Uma transmissão negativa, digamos assim, de experiência, né? E quase sempre o assunto que predomina com o pai para o narrador é sobre antissemitismo, né? Essa questão toda do preconceito que os judeus sofreram. E o pai foi depois para a faculdade, se deu bem nos negócios, e das máquinas de costura ele foi para os tecidos, depois para as roupas, para os móveis, peças de carro, que me permitiu nascer como herdeiro do que então tinha se tornado um império em miniatura. Então o narrador meio que nasce em berço de ouro aqui. Bom, então o pai cria o filho, o narrador numa escola judaica, bem de vida, mas ele não tem muito contato com o filho. E aí na escola, quando ele evoca essa escola, quando ele está lá na sétima, oitava série, a gente está falando de Porto Alegre dos anos 80, e nós temos a questão sempre da memória, né? Um diário de memória. Não é um diário igual o diário datado da Carolina. A Carolina data, dia, mês e ano. Aqui não é, aqui é mais pela memória, né? E aqui lembrar que os parágrafos do Diário da Queda são parágrafos curtos, são parágrafos numerados, são parágrafos que têm fragmentação, não são lineares. A gente está pulando no capítulo que diz algumas coisas que sei sobre meu pai, a gente está falando do pai, avô e narrador, está falando do João, certo? Então eu não tenho essa linha, porque eu tenho um trânsito entre os personagens, não tem problema quanto a isso aí, não tem essa linearidade aqui, tá? Bom, aí a gente cai na vida do narrador. Na escola em que ele estuda, uma escola judaica, né, tem um colega que não é judeu, é um goi, que é o João. E o pai do João é um cobrador de ônibus, um cara humilde, vende algodão doce para pagar a escola do filho, mesmo o João sendo bolsista de 80%. E a mãe do João morreu antes dos 40 anos de câncer, então o João é órfão de mãe. E a mãe morreu e o pai faz de tudo, nunca teve namorada, não faz de tudo, vive única e exclusivamente para manter uma educação boa para o filho, o João. Só que o que os judeus fazem com João? Fazem o que a gente chama hoje de bullying, mas que nos anos 80 não é chamado de bullying.
É aquelas brincadeiras mais agressivas, humilhação, os colegas batem nele, jogam o sanduíche dele no chão, humilham, derrubam, fazendo ele comer areia. E o João responde como sempre passivo, não reage, não conta nada ao pai. João era diferente, o colega mandava ficar em pé, ele ficava passivo, submisso sempre. E aí o narrador vai se lembrar do momento chave para ele, onde ele vai dizer que a vida começa realmente. Tomar uma água aqui. Que é exatamente no aniversário do João de 13 anos. O João não precisa fazer o bar mitzvah, aquele rito de passagem do judeu, né? Enfim, com 13 anos, porque o João não é judeu. Mas o pai resolve fazer então uma festa, porque nunca tinha dado uma festa para o filho, né? Uma festa aos 13 anos. E o João, humilde, convida toda a 7ª série. E aí 5 alunos resolvem preparar uma grande sacanagem para o João, e entre eles está o narrador. Depois do parabéns, eles jogam o João para o alto 13 vezes, só que na 13ª, os 5 abrem a rede humana de forma proposital e premeditada, lembrar isso aí, né? E o João cai, machuca uma vértebra, fica 2 meses de cama, perde estudos, certo? E os 4, mais o narrador que é 5, né? Os 4 não dão bola, mas o narrador vai sentir um remorso, vai se aproximar, vai ajudar o João e tudo mais, né? Um em cada perna, um em cada braço, e eu segurando o pescoço, porque essa é a parte mais sensível do corpo. Reparem aqui, né, que ele diz, né, eu fiquei pela parte mais sensível. Eu sonhei muitas vezes com o momento da queda. É um fato importante para a vida do narrador aí, né, esse remorso aí. Bom, depois a coordenadora da escola chama os envolvidos, mesmo que o acontecimento tenha sido fora da escola, foi com os alunos, né? E aí se sente responsável. E os 4 mentem dizendo que foi acidente, mas quando o narrador vai falar com a coordenadora, detalhe, ele confessa que foi proposital e foi premeditado. Eu disse que a versão do acidente era mentira. Bom, aí o narrador ganha inimigos na escola judaica, o João muda de escola, a gente entende, né? Porque o narrador quer ir junto, mas o pai não quer, diz que vão chamar o filho de judeu, o pai quer criar o filho dentro daquela bolha, vão chamar o filho de todos os estereótipos possíveis, aí o pai despeja antissemitismo e tudo mais, né? E para o narrador todo esse discurso do pai é muito vazio, porque ele, o narrador, lembrar o que ele fez com João, né? De certo modo ele fez Auschwitz no João. A escola judaica era um campo de concentração para o João, né? Uma inversão aqui. Bom, aí o pai e o filho, o narrador, discutem, né? Brigam seriamente, o pai bate no narrador, mas essa briga depois vem a ser positiva, porque o pai vai contar todos os detalhes do que ocorreu com o avô, né? E aí o narrador vai tentar compreender mais o pai. E aí vai dizer, meu pai citou a Isto um Homem na primeira briga séria que tivemos. Lembrar a importância desse livro que é citado aí, é Isto um Homem, do Primo Levi, né? O Primo Levi é um italiano que foi um sobrevivente do campo de concentração. Ele conta todos os detalhes nesse livro. Ou seja, qual é a função desse livro, então? Já que a gente não sabe nada do passado do avô, o que ele sofreu em Auschwitz, tanto é que ele esconde aquele número, é traumatizado com aquilo ali, né? Um número tatuado no braço. Como é que a gente vai ficar sabendo ou preencher essas lacunas? A gente vai ter que pegar um livro que fale sobre. E esse livro do Primo Levi, né? É Isto um Homem, preenche as lacunas ou o silêncio do avô quanto ao passado de Auschwitz. Meu avô nunca falou sobre Auschwitz e restou ao meu pai mergulhar naquilo que Primo Levi escreve a respeito. Bom, o João e o narrador mudam de escola, vão para a 8ª série, mas muda tudo agora, né? O João está mais alto, mais forte, arranja namorada, e o narrador agora meio que depende do João para ir nas festas e tudo mais. E o narrador se liga na nova escola que a presença dele ali só faz o João se lembrar do pior momento da vida dele, certo? Da queda. E o tempo passa e realmente o narrador acaba sendo chamado de judeu ali, né? E o João um dia acaba dizendo para os colegas sobre o passado, sobre a queda dele, que deixaram cair, enfim, né? E entre os que estavam jogando ele estava o narrador, e aí o narrador vai sentir na pele um pouco do que o João sentiu um ano antes, né? Ser rejeitado na escola, claro que de uma forma bem mais light aqui, é verdade, né? Mas o narrador vai ficar em casa mais tempo e vai conhecer o álcool, vai se tornar alcoólatra já, ó. Eu comecei a beber aos 14 anos depois que mudei de escola junto com o João. É um problema que vai arrastar a vida dele até os 40, né? Essa questão da bebida. Bom, aí o narrador um dia ele abre a mochila e está em um desenho do Hitler. E ele vê que estão provocando ele, e ele acha que foi o João.
E o que ele faz, ele vai lá, datilógrafa um papel com os dizeres, os coveiros abrem o caixão da tua mãe e fodem o esqueleto dela todos os dias. As brincadeiras aqui bem pesadas, né? Ainda pode chamar de brincadeira aqui, né? Brincadeira cruel. E o fato é que o narrador não está se sentindo bem ali, muda de escola novamente e o João não importa mais para a narrativa, né? Bom, o narrador vai crescer, ele vai dizer, eu estudei Direito na faculdade, depois passei para jornalismo e virei escritor. Ou seja, qual é a profissão dele? Ele é um escritor, assim como a Carolina Maria de Jesus é, assim como o Rodrigo SM, né? Bom, ele tem 3 casamentos, 2 não vão dar certo, né? O último vai, está sempre metido com álcool e recebe, depois que ele está lá com os 40 anos dele, né? Já adulto, recebe a notícia da doença do pai dele, que é o Alzheimer. E aí o pai percebe realmente, né, que isso vai implicar na memória, a perda da memória. O pai já vai deixando o filho a par das aplicações financeiras. E o que vai fazer o pai? Meu pai começou a escrever as memórias logo depois que soube do Alzheimer. Bom, e o narrador também vai inserir trecho das memórias do pai no livro. E como é que a gente vai diferenciar as memórias do pai das memórias do narrador? Porque as memórias do pai não são por verbetes, tão em itálico, só que o mundo do pai é um mundo como de fato é, certo? Então ele vai dizer assim, ó, 10 anos depois, diz o pai, eu já tinha me acostumado com a morte do meu pai. Ninguém mais, do suicídio, né? Ninguém mais falava comigo sobre isso. Aprendi ao longo dos anos, foi nunca demonstrar fraqueza. Já chorei na estrada, então ele se escondia, né? Para não demonstrar fraqueza, ele se escondia. Mas chorava, ó. Já chorei na estrada, num hotel, rodoviária, livraria, parque, supermercado, posto de gasolina, enfim, né? O pior momento tinha passado. Acho que a história toda começou ali, pelo menos a história que vale. A que eu quero contar nesta carta para você, meu filho, ou neste livro, leia como você quiser. Ou seja, meu pai, diz o narrador, cresceu como filho do meu avô. E não vou repetir os argumentos da medicina, da psicologia e da cultura que demonstram o quanto um modelo assim pode ser danoso. Aquela transmissão negativa, digamos assim, né, que aconteceu entre avô e pai, e o pai, de certo modo, para o filho. Mas isso vai se diluindo, vai amenizando, vai se diluindo, porque se a gente tem lá pelas tantas o ponto máximo, que é o suicídio, o pai não, o pai vai seguir adiante, certo? Vai tomar isso a fundo e vai seguir adiante, certo? E o narrador vai tentar diluir isso aí. Ele vai dizer, não há como ler as memórias do meu pai sem ver nelas o trauma, o reflexo dos cadernos do meu avô. Bom, aí vai encerrar dizendo, né, que os verbetes do meu avô podem ser resumidos na frase como o mundo deveria ser, que pressupõe uma ideia oposta de como meu pai escrevia, do mundo como de fato é. E o narrador diz, né, que há 2 atitudes a tomar diante da inviabilidade da experiência humana em todos os tempos e lugares. O meu avô se agarrou a um pretexto, que era Auschwitz, e cometeu suicídio. A segunda atitude é aquela que meu pai tomou, que foi seguir adiante, foi enfrentar. E como finaliza a obra, a terceira mulher do narrador impõe, se ele quiser continuar com ela, e continuar tendo um filho, ele deveria o quê? Abandonar o álcool. E é isso que vai acontecer. O livro então aponta para uma diluição do trauma familiar, que acontece forte com o suicídio do avô, o seguir adiante do pai e agora a diluição por parte do narrador. A esposa do narrador engravida, isso significa que o narrador sim vai abandonar o álcool. E no final, o narrador começa a se dirigir ao filho que vai nascer. Tanto é que ele vai dizer, você terá a vida inteira, meu filho, para conhecer a sua mãe. Não foi por outro motivo que falei pouco ou nada do que ela significa para mim. Porque eu não vou atrapalhar a sua infância insistindo no assunto, como o meu avô fez com meu pai e meu pai fez de certa forma comigo. Não vou estragar a sua vida fazendo com que tudo gire em torno disso. Você começará do zero, coisa que nem eu nem meu pai conseguimos. Sem necessidade de carregar o peso disso e de nada além do que descobrirá sozinho. Ou seja, uma vida nova a partir do dia em que o filho dele nascer. Ou seja, um final positivo, um romance de formação. E lembrar os 3 As. Qual é o A do avô? Auschwitz. Qual é o A do pai? Alzheimer. Qual é o A do filho? Alcoolismo. Bom, muito bem. Aqui agora a gente vai para o quarto despejo, o Diário de uma Favelada, da Carolina Maria de Jesus. Lembrar primeiro, título. Quarto despejo é uma expressão usada 11 vezes pela Carolina no livro. Foi pensada como título, mas é um título metafórico, figurado, conotativo, com sentido negativo, é claro, né? Porque a favela para Carolina é algo ruim, é um inferno. Mas o subtítulo, Diário de uma Favelada, ele é literal, direto, diário como gênero, datado, dia, mês, ano, e de uma favelada indica o que? A visão de uma pessoa de dentro, que vê de dentro tudo, e em primeira pessoa. Bom, quem descobriu a Carolina é um anjo da guarda, na verdade, um repórter chamado Aldário Dantas.
foi fazer uma reportagem na favela, conheceu a Carolina, ela convidou ele para ver as coisas que ela escrevia, e ele viu lá um monte de coisa, poema, romance, conto, letra de música, mas ele se interessou pelo quê? Pelo diário dela. O que não era ficção, o que era a realidade. Ele, com o olhar dele de repórter, né, não de literato, digamos, foi lá o quê? O diário. E fez a reportagem uma reportagem sobre a favela usando trechos do diário dela. E mais adiante ele vai conseguir a publicação do livro, que vai ser um sucesso de vendas, né? Mas o que eu acho mais sensacional por parte da Audálio aqui foi que ele manteve a linguagem praticada pela Carolina. A Carolina só teve 2 anos de estudo, mas ela lia, escrevia muito, então ela foi fazendo a educação de forma autodidata. Então, quando o Audário fez a seleção dos trechos, a compilação, os cortes, ele manteve a linguagem dela com as marcas de oralidade da Carolina. Bom, os anos abordados são 1955, uns 13 dias, 1958, uns 175 dias, 1959, uns 77 dias, e 1960, um dia só, o dia 1º de janeiro de 60. E detalhe, temas que se repetem. Por quê? Porque a vida da Carolina é uma rotina: acordar cedo, buscar água, fazer café, arrumar os filhos, catar qualquer coisa para se transformar em dinheiro. Mas qual é a palavra principal e quase um personagem desse livro? Fome. Ela vai dizer que a pior coisa do mundo é a fome. Ontem comemos mal, hoje pior. A fome também é professor. O Brasil precisa ser comandado por alguém que já passou fome. Fome, 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 certo? Só quem passa fome sabe dar valor à comida. Então, uma data importante também é o 15 de julho, tá? Porque ele vai se repetir em 55, 58 e 59, é o aniversário da filha dela, a Vera Eunice, certo? Ela tem 3 filhos, lembrando, né? E todos de pais diferentes. A Vera Eunice, o João José e o José Carlos, com nomes compostos. Ela vai dizer que tudo na vida dela é fantástico, o pai não conhece filho, o filho não conhece pai. Ela não teve sorte com homens, né? Os homens que ela conheceu abandonaram ela, deixaram os filhos para ela criar. Tanto que no dia dos pais, o que ela diz, né? Dia dos pais, um dia sem graça. E reparem, quando ela pega e faz denúncia da favela, ela está claramente dizendo que ela quer sair dali, né? A Silvia e o esposo já iniciaram o espetáculo ao ar livre, estão brigando um casal ali. Ele está lhe espancando e eu estou revoltado com o que as crianças presenciam. Ouvem palavras de baixo calão. Ó, se eu pudesse mudar daqui para um núcleo mais decente. Então, reparem que ela meio que fiscaliza tudo ali, ela faz um diário denúncia, sempre com a preocupação com os filhos que estão crescendo no mundo adulto, perdendo cedo a inocência, vendo mulheres nuas, brigas, sexo, palavrões. Tanto é que ela chega a dizer, né, que ela queria conversar as coisas sérias da vida quando os filhos fossem maiores. Mas o que ela acaba dizendo é que o filho dela com 11 anos já quer mulher, ou seja, a linguagem infantil mais inocente entre eles já acabou, entre a Carolina e os filhos, né? E detalhe, ela não tem vergonha nenhuma de ser catadora de qualquer coisa, mas ela tem vergonha de residir em favela. Ela vai dizer, tenho apenas 2 anos de grupo escolar, mas procurei formar o meu caráter. A única coisa que não existe na favela é solidariedade. E ela diz, eu já habituei-me a andar suja. Faz 8 anos que cato papel. O desgosto que eu tenho é residir em favela. Reparem, e ela diz que faz 8 anos, a gente está em 55 aqui. Lá em 47 ela já está catando papel na favela do Canindé. Lembrar que a favela do Canindé é em São Paulo aqui. E ela está dizendo, né, o desgosto que ela tem é residir em favela, não catar papel, não andar fedida, como ela diz, né. E em vários momentos ela coloca no diário, claro, a intenção dela de publicar aquilo que ela está escrevendo. Então essa questão metalinguística, ela fala da própria obra. Os meus filhos estão defendendo-me, vocês são incultas, não pode compreender. Vou escrever um livro referente à favela e hei de citar tudo o que aqui se passa. Bom, e isso causa um preconceito dentro dos próprios favelados com a Carolina. Várias vezes ela vai ser ofendida, alguns têm inveja que ela fala bem, que ela diz que atrai os homens, né? E todos os dias ela escreve, ela tem paixão por livros, paixão pela escrita. Ela vai dizer, não sei dormir sem ler, gosto de manusear um livro, o livro é a melhor invenção do homem. E é bom ver também que ela termina o diário de 55 e só vai retornar em 58. Ela deixa 2 anos ali de interregno, de hiato, né? E ela explica isso. Eu não sou indolente, ou seja, eu não sou uma pessoa que não sinta dor. Não é porque eu sou um favelado que eu não sinto a dor, eu sofro. Há tempos que eu pretendia fazer o meu diário, mas eu pensava que não tinha valor e achei que era perder tempo, parei de escrever. Bom, ela também denuncia o oportunismo político. Os políticos aqui só aparecem nas épocas eleitorais. E detalhe, né, em 58 ela também volta, ela cita na verdade, né, a volta dos jogadores da seleção que foram campeões mundiais pela primeira vez.
ela pega o governo aqui, o Juscelino Kubitschek, né? Ela faz essas especulações políticas. O Pelé tinha 17 anos nessa época, né? Cita também o Aldário Dantas, o repórter que descobriu ela. Tanto é que ela vai dizer, ó, tem hora que eu odeio o repórter Aldário Dantas. Se ele não prendesse o meu livro, eu enviava os manuscritos para os Estados Unidos e já estava sossegada. Repare, né, agora esse trecho aqui que eu vou colocar. É quando ela está basicamente junto com o cigano. Abraçou-me e beijou-me. Reparem a colocação pronunal, perfeita, né? Contemplei a sua boca adornada. Reparem que ela não usa olhei e vi. Contemplei a sua boca adornada de ouro e platina. Adornada, ela não diz nem enfeitada, adornada. Trocamos presentes. A nossa palestra, ela não diz papo, conversa, resenha, foi sobre arte e música. Reparem como ela vai longe, né? Vai lá em cima da norma padrão. E qual é o detalhe, né? A gente vê vários autores hoje em dia amplamente intelectualizados, como o Rubem Fonseca, o Chico Buarque, que conhecem de cor e salteado a norma padrão, e na maioria dos seus textos, né, e tudo mais, eles usam o quê? Uma linguagem simples, coloquial, cheia de coloquialismos. Então eles estão lá em cima e descem. Já a Carolina é o contrário, a Carolina está lá embaixo. Só 2 anos de estudo, mas ela se esforça, um esforço hercúleo, digamos assim, para atingir uma norma padrão. É bonito ver isso dela, esse esforço que ela faz para tentar atingir uma norma padrão. Ela tem problemas? Claro que tem. Problemas na concordância e tudo mais, né? Mas para ela não é problema, porque ela ouve isso, fala assim. Tanto é que ela está em São Paulo ali, né? Então ela escreve 3, pus, ela usa essa ditongação própria paulista, né? Bom, lembrar aqui que o Aldário fez uma reportagem sobre o Diário da Carolina, sai na revista O Cruzeiro, e ela fica muito emocionada depois ao saber que o livro dela vai ser lançado, e o final é muito interessante, porque a gente recém passou agora 31 de dezembro, né? O que ela diz? Levantei às 13h30 e fui carregar água. Trabalhou e foi deitar. Só que ela só vai acordar, despertei com o apito da Gazeta anunciando o ano novo. E aí ela não pede assim, ó, que meus filhos fiquem bem. Não, ela pede assim um sentimento totalitário. Ela diz assim, ó, pedir para abençoar o Brasil. Espero que 1960 seja melhor que 59, porque sofremos tanto em 59 que dá pra gente dizer, vai mesmo, eu não quero você nunca mais 59. E quem leu aqui o diário percebe que não foi só 59, 58 foi ruim, 57, mesmo não falando, foi 56 também, 55 e 8 anos atrás também. A vida dela sempre foi assim, né? E aí a gente espera, né? Pô, dia 31 ela tá pedindo um dia melhor, um ano melhor. E ela começa com 1º de janeiro acordando cedíssimo, levantei às 5 horas e fui carregar água. Ou seja, não muda absolutamente nada dentro desse livro aí, é bom que se diga, né? Porque em 60 a vida dela vai mudar. Inclusive depois fiquem ligados aí no canal que eu vou botar o Casa de Alvenaria. Vou explicar o Casa de Alvenaria, a continuação desse livro aí. Já mais adiante, daqui a uns 10 dias. E aí termina como um diário cíclico da miséria. Lembram que? Aquele Vidas Secas. O Vidas Secas começa com fuga e termina com mudança, sempre retirando. Ou seja, é aquela questão do looping, né? Aquela questão toda do ciclo da miséria. E isso que acontece tanto em Vidas Secas quanto aqui com a Carolina Maria de Jesus. Vamos para a Máquina de Fazer Espanhóis, do Walter Hugo Mães. São 22 capítulos, lembrando, a grande maioria, 20 capítulos são narrados em primeira pessoa, tudo em minúsculas, e tem a quebra da narrativa tradicional, uma espécie de homenagem aqui ao Saramago. Mas nós temos 2 capítulos que estão em terceira pessoa, tem o uso das maiúsculas quando necessário e a volta da narrativa tradicional. Então cuidado, não são os 22 capítulos em minúsculas, tá? O narrador é Antônio Jorge da Silva, 84 anos, ele vai fazer 85 dentro do Lar Felicidade. E o narrador no capítulo 1 está no hospital, porque a Laura, a esposa dele, está mal, são casados há 48 anos, eles têm 2 filhos. Um deles é o Ricardo, professor em Atenas, e a Elisa, que é casada e tem 2 filhos. Bom, no hospital ele vai conhecer o Cristiano Mendes da Silva, o Silva da Europa, o Silva que tem um orgulho português. Ele vai dizer, a mim ninguém me apanha diminuído como outrora, nós somos europeus. E o título tem muito a ver com isso, né? Sobre esse orgulho português, já digo mais adiante. E esse Cristiano Mendes da Silva, né, ele vai mais tarde entrar no Lar Felicidade, ele vai reencontrar, digamos, o narrador, né? Bom, aí vem a notícia da morte da Laura, o filho Ricardo nem vem para o enterro da mãe, e o que fazem com o narrador? Jogam no asilo, no Lar Felicidade. Olha o que ele diz.
A Laura morreu, pegaram em mim e puseram-me no lar com 2 sacos de roupa e um álbum de fotografias. Além disso, uma imagem, né, da Nossa Senhora de Fátima, lá, a Mariazinha, que ele vai quebrando toda, digamos assim, no decorrer da narrativa. Quando ele chega lá no lar, ele fica sabendo que o lar tem um tratamento, de certo modo, quase VIP para os que chegam. Tem quartos bons, vista para o parque, só que à medida que tu vai envelhecendo ou perdendo tuas faculdades mentais ou, enfim, né, tendo algum problema, tu passa para a esquerda. A ala esquerda é onde tem o cemitério, a vista do cemitério, né, aquela paisagem do futuro, enfim, né. A URGS, o ano passado, disse que o narrador teve uma adaptação fácil no lar, mas não, ele leva 6 dias para dizer a primeira palavra. Então ele entra num estado de mutismo, digamos assim, fica mudo, né? Porque o tema aqui é abandono na velhice. Os filhos abandonaram o pai, ele está num mundo estranho agora, certo? Tanto que ele diz, eu queria que a Elisa e o meu genro se sentissem rejeitados como eu me sentia. Mas uma coisa que vai entrar no ouvido dele, dita pelo amigo dele no lar, que é o Pereira, vai mexer com o narrador. O lar não suporta mais do que 93 pessoas, e para que uma entre, outra tem que sair. Qual é a ideia que fica aí simbolizada, né, de que o lar acelera a morte de algumas pessoas para botar outras, né? E o narrador então começa a ter pesadelos, imaginando que está indo para a ala esquerda, a ala aquela de visão para o cemitério. E ele é um tanto inconstante no lar, ele faz amizades, é bom num primeiro momento, mas bate na Dona Marta, depois mata a Dona Marta, armado de um livro. Ele vai conhecer o Esteves, que é um personagem citado no poema Tabacaria do Fernando Pessoa. Ele não acredita no primeiro momento, aí o Pereira diz, sim, é o Esteves sem metafísica, assim, o do Fernando Pessoa, né? Aqui nós temos uma homenagem também ao Fernando Pessoa, e esse Esteves aí, esse personagem citado no poema Tabacaria, ele depois faz 100 anos e como presente passa para a ala esquerda e acaba morrendo. Bom, nós temos um incêndio também no lar, morrem 3 pessoas. O Jorge, o narrador, ele estava dormindo num sono profundo, ele não viu nada. E um detalhe importante quando o narrador vai contar o passado dele, ele vai dizer, fui barbeiro, eu era ajudante de barbeiro quando casei em 63, depois de ter nascido a minha filha, e meu patrão ordenou-me que virasse mestre e mandou-me abrir a própria barbearia. Então é o seguinte, né? Ele era barbeiro quando estava rolando a ditadura de Salazar, em Portugal. E um dia ele deixou um homem se esconder na barbearia. E esse homem um rapaz estava fugindo da polícia ditatorial. Só que o narrador deixa esse homem trancado ali na barbearia, sai, vai para casa, não fala nada para a esposa, Laura, e no outro dia vai lá e reencontra esse rapaz, né, e tudo mais, corta o cabelo dele, a maneira dos Beatles, pinta uma amizade entre ele, né, o narrador, esse rapaz comunista aí, né, contra o sistema, e o narrador vê que ele vai sendo cliente dele ali, né? Só que o tempo vai passando e a polícia vai apertando o cerco, vai interrogando a Laura, e mais tarde o narrador acaba acovardado, entregando esse rapaz de bandeja para a polícia ditatorial. Eu entregar o rapaz 3 dias antes. Os PIDs andavam às perguntas a Laura, que genuinamente não sabia de nada. Comecei por dizer o seu nome, depois descrevi-o fisicamente em traços breves, depois disse que era um homem silencioso, educado, sem grande conversa. Perguntaram-me se ia lá muito, eu disse que aos sábados, quase sábado sim, sábado não, e que o próximo era o sábado sim. Ou seja, entrega de bandeja para a polícia. E qual é o detalhe, como é que o narrador se sente? Fui muito mal, diz, fui como tantos um porco. Ninguém soubera do quanto me amedrontei egoísta naquele tempo do regime, que cagão de homem eu fui. E qual é o detalhe, em 74, fim da ditadura Salazar, e ele pensa, bom, é hora de rever esse jovem, né? Não voltei a ver o homem que entreguei à polícia política, né? E o que acontece? Morreu, foi pro exílio, o que aconteceu? Bom, por que o título se chama Máquina de Fazer Espanhóis? O Silva da Europa, que tem o orgulho português, diz: Portugal ainda é uma máquina de fazer espanhóis, é verdade. Não é uma máquina de fazer portugueses, mas de fazer espanhóis. Quem de nós, portugueses, ao menos uma vez na vida, não lamentou o fato de nós termos ganhado a independência? Quem mais do que isso não desejou que a Espanha reconquistasse de novo, né, nós, desta vez para sempre, para salários melhores? Nós, portugueses, somos estuporados por todo lado, pagamos o mesmo que a Europa paga por qualquer coisa, mas ganhamos 3 vezes menos, temos salários de rato. Reparem esse sentimento todo de rebaixamento aqui em Portugal. Cabe muito com o uso de minúsculos esse rebaixamento e que, enfim, né, Portugal é uma máquina de fazer não portugueses, mas espanhóis. Ou seja, estou olhando a Espanha como algo superior e Portugal como algo inferior. Então o sentimento aqui é um complexo de inferioridade, digamos, né? Éramos sempre 93 pessoas no lar Felicidade, sempre 93 velhos ali metidos e não havia alteração disso.
porque uma morrendo entra a outra já. Bom, no final o narrador e o Pereira decidem ir até o quarto do Medeiros e tal do Henrique lá. Eu avancei 5 passos, levantei o livro por sobre a cabeça do senhor Medeiros, só que eles saem correndo, o narrador passa mal, e aí ele vê, né, iam me levar para a ala esquerda, eu sabia que iam me levar para a ala esquerda. E aí ele começa a ser para a enfermaria, uma mulher começou a tratar de uns botões, batiam no teclado e sintonizavam os interruptores, subitamente fez-se um clarão de fogo, e um outro homem disse a ela, cuidado, ainda incendeias isto tudo outra vez. Então a gente fica sabendo que no final esse incêndio foi provocado por uma imperícia médica, né? E aí estende no narrador uma grande máquina, e no outro dia ele diz que está bem, mas consciente que são apenas as melhoras da morte, que ele está indo, né? Tá morrendo, né? E ele finaliza vivo, mas dizendo que sente uma grande angústia aqui. Bom, a gente vai para o álbum Elise e Tom. Lembrar que são 14 canções, 13 vindas do Tom Jobim ou sozinho, ou Tom Jobim em parceria, e um soneto que é só do Vinícius de Moraes. A Elis não compunha, ela só cantava, ela era intérprete. Esse disco não é contestador, não é político, é um disco lírico. Tem aquele estilo meio bossa nova, a gente ouve piano, bateria, baixo, guitarra, violão. O César Camargo Mariano, o marido da Elis, é o arranjador aqui. Das 14 músicas, lembrar, né, que nós temos 2 filosóficas e ecológicas, Águas de Março, que caiu ano passado na URGS, e Chovendo na Roseira, que é uma grande pedida, cuidar o Chovendo na Roseira. Reparem como começa, né, olha, traz o imperativo, aquela questão do cuidado visual, mas olha o que, né, tá chovendo na roseira, mas a rosa só dá rosa, a rosa não pode cheirar a frescura das gotas úmidas, coisa que o ser humano pode fazer, né, e essas gotas úmidas da chuva, né, são da Luísa, do Paulinho, do João, mas de ninguém, porque a natureza é de todos. Tudo é de todos aqui, né? Então aqui é uma canção ecológica. O Tom era extremamente ecológico. Ele gostava até de dar entrevistas sentado num banquinho no Jardim Botânico, né? E aí nós temos a questão toda do vento, carregar pétalas de rosa, tem tico-tico ali, tem primavera, tem essa chuva. E essa chuva sempre positiva, boa, prazenteira, né? E aí vem aquela gradação, aquele paralelismo, ó, a chuva que molha a terra, que enche o rio, que lava o céu e que traz o azul. Então muito bonita essa interpretação aqui da Iris, né? Vozeirão do caramba. Mas eu quero chamar atenção para as canções também aqui de amor frustrado, né? Nós temos 6 canções de amor frustrado, que é Pois é, Modinha, Triste, Retrato em Branco e Preto, Soneto de Separação e Inútil Paisagem. 4 por título, dá para ver isso, ó. Triste, Retrato em Branco e Preto, Soneto de Separação e Inútil Paisagem. Essas 4 pelo título a gente já vê que é conotação negativa, tá? Chama atenção para o Soneto da Separação, do Vinícius de Moraes, tá? Reparem, né? Tem uma expressão chamada de repente, que vai se repetir 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes essa locução adverbial, ó. De repente, do dia para a noite, piscar de olhos, rapidamente as coisas podem mudar. Ou seja, o de repente está ligado à inconstância, a coisa não duradoura. E aí todo ele é alicerçado em antíteses, ó. De repente do riso fez-se o pranto, riso, pranto, bocas unidas. Separa, fica a espuma, mãos espanoadas, o espanto. A calmaria fez-se a tempestade, o vento, né? A paixão fez-se o pressentimento do término. O momento imóvel fez-se o drama. O amante se fez, o feliz se fez triste, o sozinho, o contente, né? O amigo próximo se fez o distante. E tudo isso acontece de repente, não mais que de repente. Bom, nós temos aqui também 6 canções de amor realizado, ou seja, um amor mais feliz. E aí eu vou chamar atenção para a Brigas Nunca Mais, do Tom e do Vinícius, né? Porque eles dizem, chegou, sorriu, venceu, depois chorou. Ou seja, positivo, 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 negativo. Então, o eu lírico diz, então fui eu quem consolou sua tristeza. Na certeza de que o amor tem dessas fases más, e é bom para fazer as pazes. Mas, então assim, ó, o amado foi lá, sorriu, mas depois chorou. O eu lírico foi lá e consolou. Na certeza que o amor tem fases boas e fases ruins. Porém, a gente fica pensando, então aconteceu o quê? Quando veio essa questão toda de contradição a partir de agora, né? Então quer dizer que quando o eu lírico chorou, o amado não arrumou, né? Não consolou? Não, vai acontecer sim. A palavra daqui é reciprocidade. Ó. Depois fui quem dele precisou. E ele então me socorreu, e nosso amor mostrou que veio para ficar mais uma vez por toda a vida. Bom mesmo é amar em paz, brigas nunca mais. E esse outro aqui, que é o Fotografia, cuidar, né, que a gente fica torcendo para que aconteça e parece que nunca vai acontecer. Ó. Reparem, você, nós dois aqui neste terraço à beira-mar, estão
num terraço, visão para o mar, o sol está caindo, a tarde está se indo, só que você tem que ir embora. E nós temos um impedimento, um empecilho. Bom, mas aí eles vão para outro ambiente. Eu, você, nós dois sozinhos neste bar à meia luz. E uma grande lua saiu do mar. Mudou o cenário, mudou o local. Tá mudando também o efeito da natureza. A gente está agora na noite. Só que tem um empecilho também. Parece que este bar já vai fechar. Pô, a gente fica pensando, tá, mas aí tá tudo para acontecer, não vai acontecer? Vai, porque sempre tem aquela velha história de um desejo. E veio o beijo, veio o beijo. Então sinaliza aí com algo positivo. Bom, a gente entra no romance Úrsula agora, né? Os romances que estão estreando aqui. Detalhe, ele é o primeiro romance abolicionista da literatura brasileira, é o primeiro romance de uma mulher brasileira aqui, certo? É um livro que está narrado em terceira pessoa, está escrito dentro de uma época do romantismo, por isso tem muito enredo, 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 linguagem adjetivada, personagens planos, quem é bom, quem é ruim é ruim. Não é aquela coisa machadiana de análise psicológica, por favor, né? E o que o prólogo diz? Ela pega e diz assim, ó, sei que pouco vale este romance, repare que ela se coloca lá embaixo, né? Porque é escrito por uma mulher, e mulher brasileira, de educação acanhada, e sem o trato e a conversação dos homens ilustrados, como o Alencar, Joaquim Manuel de Macedo, o Manuel Antônio de Almeida, né? Bom, o que vai acontecer? Nós temos um herói, que é o Tancredo, que chega a cavalo, o cavalo cai, morto, exausto, ele fica com o pé preso, quem salva ele é o escravo Túlio, escravo lá da casa da Úrsula, a flor das solidões, né? E a partir dali pinta uma grande amizade entre o Tancredo e o Túlio, tanto que o Tancredo dá dinheiro para o Túlio comprar a carta de alforria. Aí o Tancredo vai para a casa, né, da Úrsula e da Luísa, né, que é a mãe. Ele tem uma febre terrível, ele está delirando. E a mãe da Úrsula é paralítica. E no delírio do Tancredo ele acaba citando o nome de uma mulher, que é Adelaide. E depois que ele está bem, ele se apaixona rapidamente pela Úrsula e a Úrsula por ele. E ele faz uma declaração de amor, quer ficar com ela e tudo mais, mas a Úrsula quer saber quem é essa Adelaide. E aí a gente tem um flashback longo, né, mas que conta o passado do Tancredo, que ele foi estudar direito em São Paulo. O livro se passa numa província do norte. Aí o Tancredo volta formado depois de 6 anos. Só que nesses 6 anos a mãe acabou adotando uma menina órfã, que é a Adelaide. E os pais do Tancredo são totalmente antitéticos, né? Meu pai era para com a minha mãe um homem desapiedado e orgulhoso. A minha mãe era uma santa e humilde mulher. Reparem a antítese aqui, né? O pai orgulhoso, a mãe humilde. O pai sem piedade, a mãe uma santa. E aí o Tancredo, ele acaba se apaixonando por essa Adelaide aí, né? Mas a própria Adelaide diz que ela é pobre, que o pai não vai deixar essa união, mas o Tancredo vai lá e enfrenta o pai. O pai diz assim, tu pode até casar com a Adelaide, mas tu vai ter que aceitar uma proposta minha, né? Tem um cargo de trabalho aqui para ti em outra cidade durante 1 ano, e tu vai lá, fica 1 ano, e quando tu voltar, a Adelaide já vai ter uma educação melhorada e tudo mais, tu pode se casar com ela. Bom, ele vai nessa promessa do pai. Só que ele vai recebendo algumas cartas da Adelaide, só que depois as cartas começam a rarear, a mãe cada vez comentando mais a tirania do pai, e quando o Tancredo volta, a mãe já está morta. E o que acontece com a Adelaide? Ela se casa com o pai do Tancredo. E o Tancredo não quer acreditar, né? Ela diz assim, silêncio, senhor, bradou-me com orgulho e desdém. Silêncio, está na presença da mulher de vosso pai, respeitai-a. E claro, né, que ele fica indignado então com ela e com o pai, e ele está contando tudo isso para a Úrsula, e que agora a Úrsula sabe que essa Adelaide não é um empecilho, né, é uma mulher que ficou no passado. Então Úrsula e Tancredo vão ficar juntos a partir de agora, mas o Tancredo tem que sair. E aí o Tancredo vai lá, conhece a mãe da Úrsula, né, a Luísa. A Luísa conta que o próprio irmão agora vai pintar o famoso vilão da história, né, que é o Fernando. O próprio irmão matou o marido dela, né, que é o Fernando, um cara comendador, rico, poderoso. Bom, aí depois a gente tem a história da Susana, que é uma escrava que vivia em liberdade lá na África. Ela não era escrava na África, né, óbvio, né? Mas ela vivia em liberdade, ela se casou lá, tinha uma filha, deixou a filha com a mãe, foi trabalhar colheita do algodão, e aí ela foi caçada como escrava num navio podre, imundo, vem para o Brasil, cai na mão desse Fernando aí, né, que maltrata escravos, depois cai na mão do marido da Luísa, o Paulo, que também maltrata escravos, e só encontra paz quando o marido da Luísa, né, o Paulo, é assassinado. Quando me arrancaram daqueles lugares onde tudo me ficava, diz a Susana, pátria, esposo, mãe, filha e principalmente liberdade, meu Deus, o que se passou no fundo de minha alma, só vós o pudestes avaliar, Túlio. Meteram-me a mim e a mais 300 companheiros de infortúnio de cativeiro no estreito e infecto porão de um navio.
30 dias de cruéis tormentos e de falta absoluta de tudo quanto é mais necessário à vida passamos nessa sepultura, até que abordamos as praias brasileiras. O que ela deixou lá? Meu marido, minha filha, minha terra e minha liberdade. Bom, o Tancredo e o Túlio, eles vão embora, né? Dizem que vão voltar, a Úrsula fica pedindo em pensamentos que ele não demore, aí ela entra na mata, e quem surge é exatamente quem? O tio dela, o vilão, o assassino, mas ela não sabe quem é ele, já que esse Fernando desfez os laços com a mãe da Úrsula, né? Com a irmã dela, há 18 anos. Então o Fernando chega ali e na maior cara de pau se declara para a Úrsula, diz que ama ela não aceita, ela foge, né? Mas depois esse Fernando vai lá, chega na mãe da Úrsula, tá? Diz que quer fazer as pazes, quer voltar a ser o irmão bom, mas que quer casar com a Úrsula. E aí isso já é o problema do livro, né? A mãe conta pra filha daí, né, que esse cara, o tio dela não é um cara bom, é um assassino do pai, e que quer casar com ela e que aconselha ela a fugir, né? Ó, o assassino de teu pai, minha filha, ele é, interrompeu Luísa, e diz que loucamente te adora e quer te compensar com o nome, com a fortuna dos males que nos há feito. Fernando voltará com o sacerdote que há de abençoar, aconselho-te que fujas, fuja, minha filha, né? E aí, no outro dia, a mãe da Úrsula, a Luísa, morre, né? E ela vai ser enterrada no cemitério. E aí voltam o Tancredo e o Túlio, ficam sabendo que o Fernando agora está atrás da Úrsula, né? E vão até o convento, pegam a Úrsula e vão até o convento. Chegaram cansados à cidade de 3 asteriscos, em demanda do convento de Nossa Senhora da 3 asteriscos. Detalhe aqui, tá? Esses 3 asteriscos são usados para omitir os nomes, então ela faz isso durante a narrativa. É uma obra também de conotação cristã, porque ela está sempre falando, né? Deus, Deus. Bom, o Fernando, o vilão, vai até a Susana, a escrava, para saber onde é que está a Úrsula. E ela conta a verdade, está no cemitério. Mas a Susana não sabe que voltaram né, o Tancredo e o Túlio, e já tiraram a Úrsula e levaram para o convento. E o Fernando vai até o cemitério e fica muito brabo que a Úrsula não está mais lá, então ele manda recolher a Susana, prender a Susana, né? Susana, hás de me pagar, bradou fora de si, não zombarás de mim impunemente, ao inferno descerás, negra maldita. Então ele é um cara muito mal, né? Mal até o final. Bom, tem um padre também, a ironia é que tem um padre ali, um capelão que mora junto na fazenda do Fernando, que está sempre orientando o Fernando para o bem. E diz para ele, né, não fazer nada contra a Susana e tudo mais, né? Mas ele vai brigar até com o padre. Mentes, padre maldito, a vossa doutrina não escutarei nunca, a vingança desejo com ardor. Bom, aí a Úrsula e o Tancredo, né, vão se casar, se perguntarem se casam realmente, né? Vai ter um final trágico, sim, mas eles se casam. O ato religioso do casamento estava consumado. O Túlio não está junto, porque o Túlio, enfim, estava na estrada, né? E o Fernando acaba pegando o Túlio na estrada, pede para ele dizer onde é que está o Tancredo e a Úrsula. Mas o Túlio é bom, o Túlio é do lado, é o cara que se entrega para o Tancredo, digamos, né? E o Fernando fica indignado e manda prender o Túlio sob a guarda do Antero. E quem é que é o Antero? Era um escravo velho que guardava a casa e cujo maior defeito era a afeição que tinha a todas as bebidas alcoolizadas. Eu botei uma questão lá exatamente sobre esses 3 escravos, né? O Túlio, o Antero e a Susana. Então dei uma olhada lá. Bom, o Túlio então consegue ludibriar, enganar o Antero pela paixão que ele tem pelo álcool, ele fica bêbado ali, né? Mas o Túlio acaba sendo morto na estrada com 2 tiros. Ele ainda consegue avisar o Tancredo, só que o Tancredo é preso pelo Fernando e tudo mais, e o Fernando acaba matando o Tancredo com um punhal no peito. E aí, antes de morrer, sabe como é que é personagem romântico, sempre diz alguma coisinha, né? Mataste-me, exclamou o infeliz Tancredo, farta-te de sangue, fera indômita e cruel, mas eu te juro a hora suprema da minha existência que Úrsula não será tua esposa. Bom, e aí a Úrsula agora está sob os domínios do Fernando, só que ela sofre um processo de enlouquecimento parecido com a Ofélia do Hamlet. Nesses olhos espantados e brilhantes, nesse andar incerto e nesse sorriso descomunal, reconhecera que estava louca. Distraída, brincava com as flores de amostras de sua capela de noiva. Bom, e detalhe, né? O Fernando tinha mandado trancar a Susana só com comida para manter ela viva, mas com o tempo ele esqueceu a Susana e ela acaba morrendo. E aí o padre vai dizer: assassino que tu é, de Tancredo, de Túlio, de Paulo e de Susana, monstro, flagelo da humanidade, ainda não saciastes a vossa vingança? Bom, e aí morre a Úrsula, louca, cruzando, né, digamos assim, as mãos sobre o peito. E aí nós temos o epílogo. Nós temos um salto temporal de 2 anos, ele acontece após a morte da Úrsula. 2 anos já eram passados,
sobre os tristes acontecimentos que narramos. E a gente vai para o convento dos Carmelitas, porque há 2 anos entrou ali o Fernando, né, tentando o noviciado, entra velho, ele se chama ali Frei Luís de Santa Úrsula, é o nome que ele adota, né? Ele é chamado de O Louco, mas depois ele acaba morrendo também. A gente fica sabendo que o pai do Tancredo também morreu, Adelaide morreu, ou seja, umas 10 mortes no livro, né? E de todas as vítimas do amor, apenas restam vestígios sobre a terra da desditosa Úrsula. No convento de 3 asteriscos, junto ao altar da Senhora das Dores, encontra-se uma lápide, que está do ladinho ali, né? Tipo assim, rasa e singela com estas palavras: orai pela infeliz Úrsula. E ali em cima eu botei a capa original do Úrsula, né? Detalhe, a Maria Firmina dos Reis, ela não botou o nome dela, ela botou uma maranhense, certo? Usou um pseudônimo. Bom, a gente vai aqui agora aos poemas da Florbela Espanca, lembrando que ela é uma poetisa portuguesa, que escreve em pleno modernismo português, só que ela escreve sonetos basicamente, ela usa essa forma clássica de poesia, tudo rimado, metrificado, indica nela uma herança mais clássica, se convive com a poesia mais clássica. Alguns podem até encaixar que ela teve essa vertente mais parnasiana, de culto à forma, mas o parnasianismo foi fraco em Portugal, não foi esse xodó que foi no Brasil. E ela usa o tema do amor e dor, então essa paquera com romantismo, com simbolismo. E o que a gente tem? Deixa eu tomar uma água aqui. Nós temos um eu lírico extremamente confessional, apaixonado, que se expõe, está em busca do amado. E o amado quase sempre escapa, quase sempre é fumo, quase sempre se esvai. E o amor, a felicidade, para o eu lírico, quase sempre acontece quando ele está sonhando ou quando evoca um passado, porque o presente e a realidade são de alguém que ninguém nota. É uma Macabé em alguns momentos, né? Ninguém vê, ninguém nota, né? Então resulta um amor vindo dela, mas uma dor de não ter esse amor, digamos assim. O poema Súplica, eu botei só uns pedacinhos aqui desses aqui, tá? O poema Súplica traz essa síntese, ó. Olha para mim, amor, olha para mim. Meus olhos andam doidos por te olhar. Então repare, né, essa coisa toda apaixonada, ela vai ceder o colo, os cabelos, os braços, ela diz que é quase uma escrava louca, como diz o poema, né? Ela se doa para o amado, mas o amado está ali meio que desprezando. No poema Ser Poeta, tem a ideia de que fala do poema sobre o próprio poema, um poema metapoético. Ela diz que ser poeta é ser mais alto, é ser maior do que os homens, é morder como quem beija, ou seja, ser poeta é ser maior, mais intenso, mais conhecedor, mais sábio, aquele que é tocado pela musa da poesia, que consegue ter o poder de condensar o mundo num só verso, colocar lá pelas tantas aquela frase que resume o mundo, né? Enquanto nós tentamos fazer essa frase falando 1000 palavras, o poeta vai lá e em um verso faz a coisa acontecer. Também cuidem os poemas intitulados A Mulher 1, que traz a mulher como um ente feito de sentimentos, mas de coração calado. Diz um ente de paixão e sacrifício e de sofrimento cheio, eis a mulher. E o que pede ali, né? Que a mulher, dentro do coração dela, seja forte, corajosa e não fraquejes na luta, seja sempre Vênus, sempre Marte. Ou seja, pede que a mulher seja Vênus, né? Seja amor, seja a deusa da beleza, mas sempre em Marte, sempre na guerra, sempre no deus da guerra. Ou seja, que esse ser mulher feito de sentimentos não fraqueje na luta. Que o sentimento não seja visto aqui como algo só, né, de fraqueza. E também tem o poema Mulher 2, que diz que, enfim, né? Ó mulher, como tu és fraca e como tu és forte. Ó, como sabes ser doce e desgraçada. Reparem como ela trabalha aqui as antíteses. Também cuidar o poema Minha Dor, ela diz lá. Nesse triste convento onde eu moro, noites e dias rezo e grito e choro e ninguém ouve, ninguém vê, ninguém. Ou seja, que o eu lírico diz que a dor dele é um convento e lá onde ele reza, grita, chora. Reparem, ele está colocando coisas para o ouvido, lágrimas, coisas visuais, ninguém está vendo, ninguém está ouvindo aqui. Botei um inteirinho aqui, que eu acho lindo, esse neurastenia. O que diz? Sinto hoje a alma cheia de neurastenia, esse abalo psíquico, essa neurose, essa coisa mais negativa, certo? Que a Florbela tinha. A Florbela cometeu suicídio com 36 anos. Sinto hoje a alma cheia de tristeza, negativo. Um sino dobra em mim Ave Marias. Lá fora, reparem, se ela está dizendo lá fora, ela está dentro. Lá fora, no mundo exterior, a chuva
Brancas mãos esguias faz na vidraça rendas de Veneza. Pensem assim naquela chuva batendo no vidro, parece que ela está falando, né? Parece que ela tá bem visual, está sonora, né? Então ela fala da chuva no primeiro momento. O vento desgrenhado, reparem que ela vai falar do vento agora, o vento chora e reza, reparem, o vento faz aquele zunido, o vento também ele é meio visual agora, porque está balançando as coisas, ele é barulhento, ele é sonoro, por alma do que estão nas agonias, reparem, negativo de novo, né? E flocos de neve, o que a neve é? Aves brancas estão se mexendo ali, né, por causa do vento, frias, aí é algo mais negativo, batem as asas pela natureza. Então, reparem, ela vê 3 elementos lá fora da natureza, que é a chuva, o vento e a neve. E ela vai se reportar a esses 3 fenômenos aqui, ó. Reparem, chuva, ó, Macabeia aí, ó. Tenho tristeza, mas por quê? Vento, ó, na terra, noite e ventos aí, ó. Tenho saudades, mas de quê? Ó, neve, que destino triste o nosso. Como assim destino triste, né? Por ser fria, por sumir depois, né? E ela volta a chamar esses 3 elementos, que são porta-voz do mundo dela, ó, chuva, ó, vento, ó, neve, que tortura. Vocês aí, ó, elementos da natureza, gritem ao mundo inteiro esta minha amargura, essa minha neurastenia, essa minha neurose, digam isto que eu tô sentindo, que eu não posso, certo? Ou seja, eu não consigo dizer. E esse lindo poema também chamado Fanatismo. Diz assim, a minha alma de sonhar-te anda perdida, ou seja, minha alma de sonhar contigo anda perdida. Meus olhos andam cegos de te ver. Olha o paradoxo aqui, ó, andam cegos de te ver, cegos e ver. Isso é um paradoxo, cego não pode ver, né? Não é sequer a razão do meu viver, porque já é toda a minha vida, ou seja, tu não é pouca coisa, tu é muita coisa. Não vejo nada assim enlouquecida, realmente ninguém vê, né? Só a Flor Bela é assim. Ou a Bibiana, né? A Bibiana é hiper apaixonada também. Passo no mundo, meu amor, a ler no misterioso livro do teu ser a mesma história tantas vezes lida. E reparem o que vão dizer para ela, tá entre aspas. Tipo, ó eu lírico, tudo no mundo não se apega a nada porque tudo no mundo é frágil, tudo passa. Ela não concorda com isso, porque ela diz, quando me dizem isso, toda a graça divina de uma boca divina fala em mim. E olhos postos em ti, digo de rastos. Ela vai contestar essa afirmação, ela vai dizer que podem voar mundos, pode tudo passar, podem morrer astros, pode tudo ser frágil. Mas tu não, tu é duradouro, tu para mim é como um Deus. Em ti eu encontro princípio e fim. Reparem, isso aqui é próprio do quê? De uma idolatria, de uma coisa que cheira a obsessão, desse fanatismo de uma pessoa por outra. Então aqui é o fanatismo colocado, certo? Essa questão que chega toda a obsessão aqui. Bom, a gente chega aqui aos papéis avulsos do Machado de Assis, são 12 contos, cuidar a advertência do livro que explica que apesar do título avulsos, que dá a impressão que parece que é filho de cada pai, né? Esses contos têm unidade, têm características em comum, ou seja, trazem as características clássicas do Machado, a ironia, a análise psicológica, a dúvida, a inconstância do ser humano, a questão da aparência e a essência, o ser e o parecer. Então são filhos de uma mesma família, apesar do título. Bom, o que diz então o primeiro conto, o Alienista? Cuidar. O Alienista é o principal conto do Machado, então deve aparecer. Temos aqui a inconstância das teorias, o Simão Bacamarte é o alienista que cuida de alienados, ele inaugura a Casa Verde em Itaguaí, é um manicômio, ele tem uma teoria que é bem chavão, bem simples, né, que a razão é o perfeito equilíbrio de todas as faculdades. A gente sabe disso, fora disso é loucura. Então o que ele faz a partir dessa teoria? Ele vai prender, num primeiro momento, né, todos os loucos que são loucos, e não vai ter contestação, porque eles são loucos, considerados loucos, a família vai apoiar esse tratamento aí. Mas o alienista nunca fica contente, porque é uma ironia machadiana quanto ao cientificismo vigente do século XIX. Então o que vai fazer o Machado aqui? O Machado vai ironizar. Então o Bacamarte vai ampliando a teoria, vai expandindo. Ele não prende só quem é louco, mas quem é estranho, quem tem manias. E reparem, muita gente tem mania. E aí quando vê que ele vai prendendo todo mundo, inclusive a mulher dele vai ser presa, né? Ele já prendeu 80% de Itaguaí. E quando ele vai prendendo muita gente, vai causar uma revolta ali em Itaguaí, que vai ser liderada pelo barbeiro Porfírio. Depois ele perde o poder para outro barbeiro, que é o João Pina. Só que assim o Bacamarte, quando ele vê que 80% de Itaguaí está preso ali na Casa Verde, ele vê que, opa, a maioria está presa, então minha teoria está errada, né? Ele vai mudar 100% a teoria. Ele só coloca ali um prefixo, né? Ele diz que a razão é o perfeito desequilíbrio de todas as faculdades. Fora disso é loucura. Ou seja, ele propõe agora que ele vai prender quem? Os normais, que para ele é a minoria. Então o que ele prende? Ele prende uma pessoa honesta. E vai querer curar a pessoa honesta tornando-a corrupta.
prende lá, por exemplo, uma pessoa que é humilde e tenta fazer o quê? Curá-la, ironicamente, claro, na visão do Machado, né? Tornando ela muito exibida. E no fim ele libera todos, curando ironicamente, digamos, né? E ele acaba dizendo que, na verdade, ele vai ter que prender ele mesmo, porque ele acha que ele reúne ele mesmo a teoria e a prática. Então ele acaba se trancando na Casa Verde e morrendo depois de alguns meses. Então esse aqui é o Alienista. Outro conto importante é a Teoria do Medalhão. Ele tem um subtítulo que é Diálogo. Então aqui o pai passa para o filho é o Janjão, o filho fez 21 anos, né? O pai vai passar toda a teoria do medalhão. Ou seja, a ideia de conseguir ser uma pessoa vazia interiormente, mas de essência zero, mas de aparência 100, ou seja, um ser feito apenas de aparências. E esse ser só de aparências, de casca, é o medalhão. Então é um diálogo, quase monólogo, porque é quase só o pai que fala. Enfim, né, como o filho deve ser uma pessoa sem ter ideias, só de exibição, só de aparência, só de usar frases feitas, certo? De não pensar, não exercer a reflexão. E ele vai dizer que no final, depois dessa 1 hora que ele fica conversando com o filho, né, essa aula que o pai dá, guardadas as devidas proporções, vai dizer que equivale ao príncipe de Maquiavel, ou seja, faz uma intertextualidade aqui com o príncipe. A ideia é aquela de como ser um medalhão, ele passa, e como manter esse status de medalhão aqui. O 3, a Chinela Turca, é narrado em terceira pessoa e o Bacharel Duarte é um cara que está querendo ir para o baile, mas ele recebe, né, a visita do Lopo Alves, que vem ler para ele um drama que ele escreveu de 180 páginas. Só que o Duarte, né, ele fica, tá, ok, né, contra a vontade ele fica ouvindo, ele pega no sono, e ele vai ter um pesadelo agitado, cheio de peripécias e tudo mais, né, em contraste com a peça, que é uma peça chata. Bom, o capítulo 4 se chama Na Arca, e cuidem aqui o tema da cobiça, da ganância, os filhos de Noé brigando. Isso que os filhos de Noé, enfim, né, eles formam uma família escolhida para repovoar a terra. E o conto é estruturado em forma de versículos. O conto Dona Benedita, um retrato, ele é narrado em terceira pessoa, e a Dona Benedita é a mulher inconstante, aquela mulher que nunca leva as coisas até o fim. Ela representa o retrato da veleidade. Então, se aparecer o conto, aparece essa palavra aqui, veleidade, né? A volubilidade, a inconstância. Ela nunca leva nada até o fim. Ela tem um projeto, não faz. Ela quer ler um livro, não termina. Certo? O capítulo 6 é um conto importante, O Segredo do Bonzo. É um capítulo inédito de Fernão Mendes Pinto. É uma narrativa um conto mais histórico, né? Vai lá de 1500 e pouco. Em primeira pessoa, pega um explorador verdadeiro, que foi o Fernão Mendes Pinto, e retrata aqui a ideia machadiana da picaretagem, do charlatanismo, da falcatrua, né? Traz o princípio de que as coisas existem mais na opinião do que na realidade. Se tu conseguir provar que a coisa existe na opinião, sim, ela existe na realidade, e isso quem faz são seguidores de um bonzo chamado pomada, né? E quem usa essa técnica dele são os pomadistas. Então, que fazem as pessoas acreditarem que as coisas existem na opinião do que na realidade. Bom, o Anel de Polícrates, ele está escrito em forma de diálogo entre dois personagens, o A e Z, e os dois falam de um tal Xavier. O Xavier era um cara muito original que inventava frases de impacto, mas que ninguém dá o crédito para ele de ter criado. Então ele quer se testar, ele quer ver se tem a mesma sorte do rei Polícrates, que era um rei muito sortudo, que quis testar a sorte dele, jogou o anel no mar, um peixe comeu, o peixe foi pescado e o peixe caiu de novo na mesa do rei, né? Então o rei Polícrates era um rei muito sortudo, e o Xavier quer testar essa sorte dele. Mas o Xavier é o contrário, o Xavier é um cara azarado, né? O símbolo do caiporismo, do azar. O Xavier inventa frases, passa para as pessoas, mas elas nunca voltam a ele como autor delas. O conto 8 é uma anedota em terceira pessoa, a história do custódio, que tem a mania de querer ter dinheiro, mas sem trabalhar, né? Então, como é que a gente faz essa conta aí, né? Então, o que ele faz para ter dinheiro? Ele pede emprestado. Ele vai até o tabelião Vaz Nunes e pede 5 mil réis para ser sócio de uma fábrica de agulhas. Mas claro que ele não ganha. Então, reparem, ele sai pedindo 5 mil e sai com 5, como se vocês fossem pedir 5 mil reais e sair com 5 pila. Mas a pergunta que fica é, ele sai feliz? Sim, porque ele está acostumado a ganhar sempre, sempre sem trabalhar.
Ou seja, mesmo que tu peça 1 milhão e tu saia com R$1, ele sai feliz, com ar de general ali, porque ele ganhou sem trabalhar. Conto importantíssimo é a Sereníssima República, que é a conferência do Cônego Vargas, e aqui o gênero é uma conferência ditada pelo narrador aqui, o Cônego Vargas, está dirigido a uma plateia universitária, digamos assim, né? E ele descobriu que existe uma espécie de aranha dotada de fala, e ele vira o deus delas, adota um regime político, que é a Sereníssima República de Veneza. E o que fazem as aranhas tecelãs? Elas fazem as urnas, porém sempre tem corrupção. E aí, qual é a ideia? Aparece 2 bolas com o nome do mesmo candidato na urna, o nome do candidato faltando, letra faltando. E qual é a culpa sempre de quem? A culpa eles sempre largam na urna, nunca é do ser humano, né? Porque as aranhas aqui são uma alegoria dos seres humanos. E no final, há uma grande ironia, né? Porque a comparação das aranhas que tecem as urnas com a Penélope. A Penélope é aquela personagem da mitologia que fazia um recurso para ganhar tempo, esperar a volta do Ulisses, o marido, né? Que vai ficar preso na Guerra de Troia e depois lá com mais 10 anos. E aí a Penélope fazia o seguinte, né? Ela dizia, eu vou escolher o meu novo marido no dia que eu terminar a mortalha. O que ela fazia? Ela tecia a mortalha de dia e de noite ela desfiava, né? Então nunca ficava pronta. E aí essa é a ideia das aranhas tecelãs, né? Elas estão sempre fazendo uma urna nova, nunca vão terminar essa aí porque sempre vai ter corrupção. Então uma grande ironia aqui, uma grande sacada do Machado quanto às questões aqui envolvendo a política. O Espelho é um grande conto também, é o esboço de uma teoria da nova alma humana. Terceira pessoa, o Jacobina conta a história de quando ele foi nomeado alferes da Guarda Nacional. Porém, ele vai dizer que nós temos 2 almas, né? Uma que olha de dentro para fora e uma que olha de fora para dentro, ou seja, uma alma exterior e uma alma interior. A alma interior é a nossa essência, o que a gente é. A alma exterior é aquilo que a gente apresenta, aparenta para os outros, digamos, né? E o Jacobina, então, ele virou alferes, ganhou a farda de alferes, todos ficam bajulando ele, alferes para cá, alferes para lá. Ou seja, como ele vai dizer, né? Com o tempo, o alferes, a farda, o título, elimina o homem, a essência, o Jacobina. A aparência se torna maior que a essência. Então a tia dele, a Marcolina, convida ele para passar uma semana lá no sítio e pede para ele, não esquece de levar a farda de alferes. E lá é a maior babação, alferes para cá, alferes para lá. Então ela chega a tia a levar um espelho grande da sala para o quarto dele. Mas aí uma das filhas da tia, a Marcolina, né, tá quase morrendo, e aí ela tem que sair. Diz que volta em breve, e ele fica sozinho só com os escravos ali. Só que os escravos, ele não sabe como proceder, os escravos fogem à noite. E ele fica ali sem fazer nada no século XIX, entendam, né? Não tem o que fazer, não tem Netflix, não tem nada. E um dia ele vai se olhar no espelho sem a farda, e o que ele vê? Só um borrão, só a sombra, só algo esfumaçado. Ele está se olhando como o Jacobina, como a sua essência, e não tem nada, porque a essência se perdeu. Ele perde a essência. Só que depois que ele coloca a farda e se vê no espelho, ele vê a imagem nítida, porque ele virou só um ser de aparência, quase aquele medalhão lá do conto 2. Bom, o conto Uma Visita de Alcibíades, aqui é uma longa carta em que o narrador, o desembargador X, ele envia para o chefe de polícia da corte, né, do Rio de Janeiro, envia uma carta pedindo para vir buscar o corpo do Alcibíades. O desembargador X detalha, é o primeiro personagem espírita da nossa literatura. Ele está lendo no livro antigo, vê a figura do Alcibíades, morto 450 a.C., e fica pensando, o que seria o Alcibíades? O que o Alcibíades diria hoje das nossas vestimentas, as vestimentas do século XIX? Só que eles chamam o Alcibíades, e por ser espírita, o Alcibíades vem, não em espírito, mas em carne e osso. Só que aí vem aquela toda a ironia, né? Porque as vestimentas, tanto de um quanto de outro, são bem diferentes. E o Alcibíades vai morrer pela segunda vez quando vê que as vestimentas são muito diferentes, os costumes também, né? Os seus costumes, digamos, foram todos enterrados. Principalmente quando ele pergunta, né? Tá, e Zeus e Afrodite, o narrador vai dizer tudo morto. Ou seja, o positivismo mata, digamos, essa questão toda mais mitológica. E para encerrar, o conto Verba Testamentária, em terceira pessoa, é a patologia que sofre o personagem Nicolau, que tem um complexo de inferioridade, que ele briga, ele quebra tudo aquilo que é superior a ele. Não o que é igual, o que é menor, inferior, mas tudo que é superior a ele. Então ele tem esse complexo de inferioridade. E a surpresa está no fato de que depois ele vira uma pessoa importante, com dinheiro e tudo mais, mas no testamento, na verba testamentária dele, ele diz que quando ele morrer, ele quer ser enterrado num caixão feito por um profissional que era considerado muito ruim. E a gente entende por quê, né? Porque no enterro do Nicolau,
ninguém vai ficar falando do caixão bonito e tudo mais, vão ficar falando dele. Então isso não vai irritar o Nicolau nem quando ele morrer, né? Enfim, nem quando ele estivesse morto, né? Não vai irritar esse complexo de inferioridade dele. Bom, e para encerrar aqui as obras, toma mais uma aguinha aqui. Largo Hamlet do Shakespeare. Está localizado no classicismo inglês, pertence ao teatro elisabetano, né? É dividido em 5 atos. A gente abre, o rei é o Cláudio se casou com a cunhada, que era a rainha Gertrudes, e para o Hamlet isso é uma relação incestuosa. E o Hamlet aparece todo melancólico, de preto, pensa em suicídio. Mal morreu o pai e a mãe já pôs a se casar com o tio dele. Então aí a gente tem uma cena importante, né? O fantasma do rei Hamlet, o espírito, o espectro, né? Aparece para o filho, pedindo vingança pelo assassinato. E o Hamlet toma um susto, como assim assassinato, né? Porque a versão passada é que ele foi picado por uma serpente, mas agora o fantasma revela que quem matou foi o próprio irmão, o Cláudio. O fantasma diz: então, Hamlet, escuta, se divulgou que foi picado por uma serpente quando dormia no meu jardim. A serpente cuja mordida tirou a vida do teu pai agora usa a nossa coroa. Assim, dormindo pela mão de um irmão, perdi ao mesmo tempo a coroa, a rainha e a vida. Bom, então ele pede vingança. E o Hamlet quer se vingar agora, né? Ele quer vingança. E o plano dele é se fingir de louco. A gente tem a loucura fingida. A Ofélia vai ter a loucura real. O Hamlet é a loucura fingida. E o Polônio, que é o conselheiro bajulador do rei, acha que o Hamlet está enlouquecendo por causa da Ofélia. Mas o Hamlet ele não está tão satisfeito com o fantasma do pai. Ele quer mais uma prova. Por quê? Porque ele não sabe se essa visão ela é uma visão do mal, querendo aproveitar da melancolia dele, ou é uma visão do bem. Por isso ele precisa de mais uma confirmação. E essa confirmação vai vir do quê? Da coisa que eu acho mais linda da peça, né? Que é a peça dentro da peça, o teatro dentro do teatro, a metalinguagem. Ou seja, surgem ali alguns atores itinerantes. O Hamlet pergunta para eles se eles podem representar o assassinato de Gonzaga, mas com um acréscimo. Então eu quero essa peça amanhã e você poderá, se necessário, decorar uma fala de 12 ou 16 versos escritos por mim e intercalá-los na peça. Dá uma espécie de alterada nessa peça aí, né? Os atores aceitam. E qual é o plano do Hamlet? Ouvi dizer que certos criminosos, assistindo à peça, foram tão tocados pelas sugestões das cenas que imediatamente confessaram seus crimes. Farei com que esses atores interpretem algo semelhante à morte de meu pai diante do meu tio. E se o tio for culpado, né, o corpo vai falar, a consciência vai explodir, a gente vai ver isso aí. Bom, no ato 3 acontece o famoso monólogo ser ou não ser, eis a questão, será mais nobre sofrer na alma pedradas e flechadas do destino feroz, ou pegar em armas contra o mar de angústias e combatendo, dar-lhe fim, morrer, dormir? Só isso. Bom, a peça então vai começar agora, a peça dentro da peça. Está o Cláudio e a Gertrudes ali, Hamlet está perto da Ofélia, o Horácio está espiando o Cláudio. E a peça retrata o quê? Um ator rei que vem ali, diz que pode morrer em breve, que diz para a rainha atriz que ela pode ter um segundo esposo, mas o papo da rainha é fidelidade absurda. Ela diz: é maldição ter novo companheiro, só tem o segundo quem mata o primeiro. A terra não me dê pão nem luz o céu, se uma vez viúva for outra vez esposa. Bom, aí o rei ator pede para ficar sozinho, ele se deita, aí vem o vilão e derrama veneno no ouvido dele, né? Ou seja, exatamente como está narrado na cena do fantasma do rei Hamlet. E a pergunta que eu faço para vocês, o rei Cláudio sente algo? Claro que sente, o corpo fala, né? A rainha diz para ele assim: sente alguma coisa, meu senhor? O Polônio se desespera e diz: parem com a peça. E o rei levanta e diz: me deem luz, me deem alguma luz. Bom, o Cláudio ficou abalado, consciência explodiu, e agora ele confessa o crime, certo? Ele vai dizer que, enfim, matou o próprio irmão. Aí depois entra o Hamlet e vê que ele está rezando. Mas por que o Hamlet não mata o tio dele agora que ele tem a oportunidade da vingança? Eu devo agir é agora. Ele agora está rezando. Eu vou agir agora e assim ele vai para o céu. Ou seja, para o Hamlet, se ele matar o tio rezando, não é uma vingança, é um prêmio, porque envia ele para o céu. E aí o Hamlet vai até o aposento da mãe, o Polônio se esconde, né, atrás da tapeçaria, e Hamlet mata o Polônio com um florete, então. Enquanto isso, tá umas reviravoltas ali, né? O Cláudio vai mandar o Hamlet para a Inglaterra para que matem o Hamlet lá.
e junto vão ir o Rosencrantz e o Guildenstern, mas o Hamlet consegue escapar e voltar. E ele vê o exército Fortinbras passando por ali, e isso motiva o Hamlet a continuar a vingança dele, né? Ele vai dizer, ser verdadeiramente grande não é se agitar sem uma causa maior, mas encontrar motivo de contenda numa briga, numa palha, quando a honra está em jogo. Ó, que de agora em diante meus pensamentos sejam só sangrentos. Bom, aí o Laertes voltou da França quando soube da morte do pai dele, o Polônio, mas logo depois a Ofélia, né, que já estava louca, acaba morrendo lá. Vai até Hungário, se pendura, cai no rio. Né? Enquanto isso, nós temos a cena dos coveiros abrindo a cova para a Ofélia. Vem ali o Hamlet e o Horácio. O Hamlet conversa com o coveiro diz que trabalha ali há 30 anos, né? Desde o nascimento do príncipe Hamlet. Mostra para o Hamlet um crânio que está ali na Terra há 23 anos, que é o crânio do Yorick. Deixa eu ver, diz o príncipe, né, o Hamlet. Pega o crânio. Olá, pobre Yorick. Eu conheci Horácio, um rapaz de infinita graça e de espantosa fantasia. Bom, mas aí vem um cortejo que está trazendo o corpo da Ofélia. E o Hamlet e o Horácio se escondem, não sabe que é o enterro dela, né? O Laertes está indignado porque os padres estão dizendo que a Ofélia teve uma morte suspeita, por isso não está tendo todo o enterro cristão. E o Hamlet, ao saber que o enterro da Ofélia agora vai para cima da cova, o Laertes briga com ele, mas o Cláudio pede para não brigarem ali, né? Já que ele já tinha feito um plano com o Laertes para que o Laertes desafiasse o Hamlet num duelo de floretes, e o Laertes vai usar um florete sem proteção e envenenado na ponta, né? Com um unguento que ele comprou. E o Cláudio ia deixar também uma taça envenenada caso não desse certo. Bom, então eles voltam, vai ter esse duelo, o duelo amistoso, claro, o Hamlet vai vencendo, só que no meio do caminho o rei bota ali uma pérola dentro, envenena a taça, e oferece para o Hamlet, mas ele diz que não quer beber agora. Só que depois a rainha leva a taça para o Hamlet, ele não quer beber ainda e ela que bebe. E o rei se desespera, né? Gertrudes, não beba. E ela diz, vou beber, meu senhor, rogo que me perdoe. E ela bebe. E o rei faz uma parte e diz, né? Põe envenenada tarde demais. Bom, e depois nós temos aqui, então, a rainha está caindo, está quase morrendo ali, né? E nós temos a famosa troca de floretes agora. O Laertes diz, toma essa agora. Laertes fere Hamlet. Ou seja, está envenenado Hamlet. Só que na violência as armas saltam e trocam. E são trocadas. E o Hamlet fere Laertes, que está envenenado também pelo mesmo instrumento. Aí o Laertes cai, a rainha também cai. Estão sentindo o veneno, certo? E o Laertes caindo ali, a rainha também. E aí o Cláudio vai inventar que a rainha está mal porque viu Hamlet e Laertes ensanguentados. Só que a rainha diz, não, 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 foi a bebida. Ó, querido Hamlet, a bebida, eu fui envenenada. E o Laertes ainda confessa, Hamlet, você está morto, nenhum remédio no mundo poderá te salvar, não sobra em ti meia hora de vida, o instrumento traidor está em tua mão, sem proteção, envenenado. O rei é o culpado. Bom, o Hamlet fica muito indignado com isso, né? E vai para cima do rei a partir de agora. E vai matar o rei, primeiro com 2 instrumentos. Né? Primeiro ele vai lá, envenena, pega a ponta envenenada e crava no rei. Então o veneno termina a tua obra, fere o rei. Só que o rei diz que está só ferido, então ele vai lá, pega ainda a taça e coloca vinho na boca dele. Ó, toma, rei maldito, incestuoso dinamarquês, acaba esta poção, engole a tua pérola. E aí o Horácio pensa em cometer o suicídio bebendo o que sobrou na taça, mas o Hamlet não permite, porque ele quer que o Horácio seja testemunho de tudo que aconteceu ali. E como é que ele finaliza? Ó, eu morro, Horácio, mas profetizo que a eleição recairá em Fortinbras. Ele tem meu voto agonizante, o resto é silêncio. Bom, a última frase dele, o resto é silêncio, do Hamlet, ele morre. Surge o Fortinbras com o exército, manda fazer um enterro decente para o Hamlet, vai meio que assumir agora, né? E aí a gente tem o Horácio como uma grande testemunha, sabe tudo. A Ofélia, enlouquecimento e morte. O Polônio, conselheiro real, morto pelo Hamlet, florete atrás da tapeçaria, a rainha Gertrudes que bebe da taça envenenada, o Hamlet que sofre o florete envenenado, o Laertes também florete envenenado, o Cláudio florete envenenado mais a taça envenenada, e o príncipe Fortinbras que entra aqui como o cara que defende a sua honra, certo? E por fim, urgue-se a todos aí.